Mas o inglês é uma língua mais fácil. Pelo menos só a gente rapidamente consegue falar inglês. Vamos criar aqui uma... Não, eu acho que é polémico o inglês. Aliás, eu acho que isso é uma cena boa do inglês. É que é super fácil para eles que inventaram uma língua tão boa, tão fácil. Não? Ok. A nossa é mais bonita, né? Tem mais... Mas... Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Nós na Aliança. Hoje temos connosco a Sara. E a Sara vem-nos... a Sara vem-nos falar aqui de um tema que lhe diz muito respeito. Mas antes disso, Sara, introduz-se aqui um bocadinho, por favor. O que é que costumam dizer? Nome Não já dizem disse. idade. Não, podes dizer o que é que tens feito e o que é que gostas de fazer nos tempos livres. Pode ser o santo favorito também. Isso era bem Boa! fixe. Não, é que ainda por cima, eu acho que nunca falei isto connosco, mas qual é que é o teu hobby? Para mim é uma pergunta que eu não gosto nada. Porque não sei o que dizer, tipo, não tenho hobbies. Então, sou a Sara, sou tia destes meninos. E o meu santo favorito... É fixe a pergunta, mas é difícil de escolher. Estás a ver, mais vale teres dito o hobby. Despachado É o Santo Inácio, posso dizer Santo Inácio. Só podia. Pronto. Não, mas também pode ser Padre Pio, Santo Padre Pio. Muito bem. Não pode ser São José, se quiser. Todos homens. Então, nós trouxemos aqui a Sara, a tia Sara, por um motivo muito especial hoje. Porque a tia Sara... Agora se calhar nem tanto, mas eu lembro perfeitamente quando eu era mais novo que houve ali uma altura em que a tia Sara estava sempre fora, estava sempre a fazer alguma coisa. E na realidade, se eu for sincero, eu nem sei bem a fazer o quê, portanto eu sei que Muito bom. Ouve, a sério, eu sei que estiveste na América do Sul a fazer alguma coisa. Não estiveste em África, já foste várias vezes à África, mas não sei a fazer o quê. Portanto, este grande ponto de interrogação que nós temos é o que vai ser esclarecido hoje. E arranjaste um podcast para ter. Imagina, demorou tempo, Tinha vergonha de perguntar-te. Estás a fazer o quê, na verdade? E assim, tipo, a internet toda a ver era mais fácil. Yeah. Não é? Não, assim parece Boa. que estou a fazer perguntas. É para eles, eu claro, sei. tu é muito bom. Eu sei, basta. Então, quando é que começou este bichinho de servir o outro e de querer ajudar? E exatamente quando é que começaste a fazer? Então, fazer tipo um disclaimer. Eu não acho, não me sinto muito bem estar a... Bolas, afinal era o meu, desculpem. Força. Em pôr a coisa em mim só, ainda que tenha que dar contexto, mas pronto, só para... Que humilde. Não é... Não é... claro, o mindset de selo, mas faz mal uma comissão que seja tudo meio testemunhado, fechado em mim. Portanto, tudo aquilo que eu disser ou quando falar da minha vida, quero muito que... É um desejo que seja só dizer... o amor de Deus na minha vida ou manifestar. Pronto, é só um veículo, né? É só um transporte. Sim, mas tenho. Pronto, sou coxas nisto de não quero também, de alguma forma, porque uma pessoa empolga-se, não é? Falar da sua própria vida e parece tipo está a fechar-se só em si mesmo, mas é um deslumbramento ou um entusiasmo muito grande por todas as maravilhas e por também ter a graça de poder pôr os óculos da fé e perceber isto assim à luz verdadeira. Pronto, é à luz do que é realmente. Então. Muito bem, trigger warning foi, não é? Uhul! Tá, agora já posso dizer o que eu quiser. Já foram avisados. Já tá. Então, olha, lembro-me assim de um momento muito específico de, aos 11 anos, não é que isto importe, mas estava na casa de banho. É só porque tenho muito má memória, lembro-me do espaço. E estava a ver uma revista sobre missões e ter um desejo assim muito profundo. Ou seja, não tenho boa memória e isto dou muita importância a esta coisa tão visual. De lembrar-me de ver a revista das missões e pensar, eu quero muito isto, tenho um desejo muito grande, não percebo bem o que é sequer, mas um desejo muito de estar nestes contextos. Na verdade, esta revista de missões era em África e acho que a nossa referência vai sempre para a ajuda humanitária, sempre África, mas também desculpem, tive a graça de
perceber que não é só em África que é preciso ajuda, portanto, isso também é um bom. Sim, é uma graça, é uma boa porta de entrada para este mundo social, para entender verdadeiramente o serviço ou o que é estar ao serviço dos outros ou de quem necessita. Pronto. Acho que este foi assim aquilo que eu me lembro de memória do primeiro passo ou do primeiro momentinho de perceber que se calhar era de alguma forma chamada a sair, a estar em saída sempre. E depois concretizou-se muito mais tarde na ida para a Argentina e depois Paraguai, Bolívia. Antes de irmos à América do Sul, eu acho engraçado que tu digas isso da. Sabes qual é que era a revista? Não faço ideia. Mas é interessante porque já ouviste a semana anterior a sair vai sair do Padre Nelson, já ouviste também o testemunho dele, quando é que ele percebeu Não. que. Pronto, foi também assim de uma. Fiquem para os próximos episódios. Não, Não, o dele anterior. vão ver o anterior. Yeah. Ele fala que também foi No a jornal. ler uma comunicação, foi jornal. Expresso. Foi expresso, pronto. Foi numa comunicação numa cena da igreja que ele também descobriu esta coisa e foi bué de repentino, não foi como tu que foi trabalhado ao longo do tempo interiormente, não. Foi uma cena super repentina e ele percebeu a vocação, que eu acho que é fixe, que também é um bocadinho o propósito deste podcast. Nós precisamos realmente, como igreja, fazer muito esta cena da comunicação, senão a malta Sim. não sabe. Desculpa. Então, 11 anos, começa a ficar aí o bichinho. Era missão, mas era jesuítas da altura? Não, eu acho que era Só de missão. congregações, porque lembro-me de ok. imagens de irmãs, de padres, portanto, Ok. eventualmente era. Não sei se era da AIS, muito provavelmente não, porque se calhar só se começou. Ajuda a ver igreja mais. que sofre, para quem não sabe o que é AIS. Não, porque já Não, reparei às sim, vezes tá que nós bom. dizemos coisas e achamos que as pessoas Sim, podem não sim. saber. Sim. Sim. Sim, não me lembro, mas lembro-me de imagens de consagradas e padres, portanto, sim, devia ser num geral. Porque havia aquelas, sei lá, até davam na igreja no final das que tinham as luas, não sei. Eu sou uma pessoa antiga, malta. As luas. Sim, que diziam. Tipo Ai, como é que se chamava? almanaca? Sim, tipo um almanac, uma coisa assim desse Ai, a género. avó tem isso, é tão fixe essas revistas. Ok, já sei. Pronto, antes era mais comum. Ok. Não era assim tão estiloso como é agora. Mas sim, isso. Depois eu acho que também, fazendo assim memória agradecida dos inícios, o facto de os meus pais, vossos avós, serem dos escoteiros, eu acho que isso também acaba por pautar muito enfim, a personalidade de cada um, ou o crescimento de cada um, isto de estar ao serviço do outro. As irmãs, que também estavam super envolvidas não só na juventude feminina, mas também nos escoteiros. Portanto, acho que este estar disponível e estar em saída não é tão óbvio como ir em missão, como este da revista, mas claro que há este momento concreto, mas também pelo exemplo e os testemunhos que tinha dentro de casa de estar ao serviço. E depois tem já o serviço à comunidade, né? Não vais com os escoteiros para a África, mas se calhar limpas a rua. Já é o início do Ou serviço. fazes caminho com outros, isso também já é estar ao serviço, não é? Portanto, os pais tiveram, só que nós às vezes saímos do termo em termos familiares, as pessoas podem não perceber. Os pais da Sara, que são os nossos avós, foram escoteiros. A Sara também foi escoteira? Também foi escoteira? Vou dizer por tu ou por você? Eu estou a achar. Ok. Foste escoteira? Foi! Da primeira vez, foi escoteira! Desde pequenina? Foi desde os 10. Ok, portanto já havia esta coisa de serviço. Sim. Então e onde é que para a Argentina? Aqui no meio? Porque é um bocadinho aleatório. Sim, para nós, não é? Esta referência de que só em África é preciso. Isso. Então, eu ainda hoje estava a pensar nisto, porque lembro perfeitamente, estava no grupo de vida do movimento, na juventude feminina, não sei se já falaram aqui alguma vez disto, mas pronto. Pouco. Pouco, não é? Pouco. Não, eu estou mesmo a falar sério. Nós temos falado mesmo pouco de Chansado, mas... Pronto, há tempo, há tempo. Boa. No meu grupo de vida tinha partilhado que tinha ouvido falar sobre os leigos. E agir, porque não me lembrava, não sei onde é que eu ouvi falar dos leigos, muito provavelmente no CUM, no Centro Universitário, Manuela Nóbrega, já que estamos aqui com tudo. Onde é que é? Morada? Que está ligado aos jesuítas. Lembro de ouvir falar dos leigos, mas não muito bem, mas partilhar isto no grupo de vida, dizer, olhem, vi esta organização, estou a pensar fazer a formação, é a formação de um ano para discernir se quer partir em missão para a África, já tinha este desejo, identificado, não muito trabalhado, mas identificado, aí estava assim, paradito aí. E nessa reunião estava a irmã Paula, e ela disse, mas porquê que não vais com o movimento? Nós também temos uns projetos bons, e também em África, Burundi, que é um dos países mais pobres da África, e em que o movimento é super forte. E eu, ok, dá bem, proponha-me, então faça-me uma proposta mais aliciante. Ok, deixa estar que eu vou falar com as irmãs.
Pronto, ela ficou de falar, tudo assim mais ou menos orientado. Eu estava a acabar o curso, portanto só iria no ano a seguir. Portanto, 20 anos? 21? Sim, 20, sim. Era? Não sei, mas agora a fazer Acabar o contas, curso? era 2014. Calma, eu faço. Eu já lembro, eu falei a minha idade! De 2014? Ah, sei, 14 já sei, anos já sei, então. já. Tinhas 14, não é? Pois, que cedo, fazer missão tão cedo. Estava no Já, já estava na universidade. E a irmã fez proposta? Pronto, sim, ela disse: ok, então olha, vou falar com as irmãs, tá, não sei o quê. E eu iria em janeiro, na verdade em 2015, janeiro de 2015. Ok. Só que ali em setembro de 2014, ela liga-me e diz: olha, falei com as irmãs e por motivos de segurança, está a ser um bocadinho instável o país, elas não se querem responsabilizar. Pronto, já não é tão viável. Mas tenho aqui outra proposta. Mas eu lembro perfeitamente nesse momento, ainda que uma pessoa não queira fazer expectativas, Ah, já tinhas parou. imaginado tudo. Já ali, tinha sim. meio imaginado, já tinha. Pois. Mais do que imaginar era, acabei o curso, já sei o que é que vou fazer depois. E nessa fase, bem, não sei se a vocês acontece, mas a mim acontecia que era, eu quero ter as coisas mais ou menos programadas. Pronto, não quero estar assim um bocado louca, não é? Pronto. Apesar de que, Pois. agora não quero saber, não. Isto é a misericórdia do Senhor que fez com que eu não fosse livre nisto. Bem, enfim. E lembro de não ouvir nada. Ou meio ouvir, mas era meio. Sabem naquele momento em que é de Isso é género, mesmo há não filme, tipo, a estou pessoa a está a falar acontecer. e está tipo um pi. Yeah, tu é de estás a género, imaginar os teus filhos. what? Tipo, não quero acreditar que Sim, o plano não. foi para água abaixo. Yeah, completamente. Tipo, lembro de ter ficado muito mal. Ainda por cima estava num. Isto não interessa para nada, mas estava numa atividade dos jesuítas, a Academia de Verão. Portanto, não era que eu pudesse tirar a noite para chorar, não perceber? Ah, mas Tipo- espera, a irmã disse que não dava Burundi, mas não deu outra solução. Não Foi deu, só... mas eu não ouvi. Ah. Ela disse, mas eu Foi- tenho aqui outra solução. E eu. Não quero saber. Mas meio que ouvi. Ela falou e meio que ouvi, só para pronto, mas estava noutra. Ou seja, ouvi, mas estava noutra. E então, o que ela disse foi à Argentina, as irmãs já iriam receber 2 alemãs em treinamento vocacional e podem receber-te. Ficas a trabalhar nos projetos sociais que elas têm, mas pronto, podes vir. E eu pensei, pá, mas Argentina, porquê? Não quero ir para a África. Mas pronto, eu disse-lhe, muito calmamente, disse, irmã, ok, eu vou rezar. E depois digo. E chorar? Exato, chorar. E pronto, também foi muito rápido, porque ela disse, não, este é um bom pormenor. É que nós estávamos em setembro, ia ser o jubileu do movimento, portanto em outubro eu ia estar em Schanstatt, e em novembro começava isto. Portanto, meio que tens tempo para rezar, mas um bocado rápido. Yeah. Tipo, acelerar aí um bocado a coisa. E então, pronto, rezei. Até foi bom estar neste ambiente desta atividade, porque também, ainda que houvessem muitas tarefas, coisas a acontecer, também havia espaço para rezar, que também foi bom. Se eu ficasse em casa, se calhar centrava muito mais em mim, também é bom, foi bom. Deus é muito bom, malta. No final é tipo espetacular. Pronto, e depois lá fiz o meu discernimento e decidi então dizer sim. E foi tudo assim muito rápido, foi mesmo. Eu tive 2 semanas em Schanstatt, acho que não chegou uma semana em Portugal para fazer malas e ir. Foi no início de novembro. Estás a ver? Por isso é que eu tenho a ideia que havia uma altura em que estavas sempre a rodar no ar, que ninguém te via em lado nenhum. Então, É para aproveitar, filho. pois, está bem. É isso. Os planos de Deus. Exato, o que é que eu vou fazer? Ele disse, é assim, assado, ok? E eu tipo, ok. Pronto, depois fui, mas assim muito, não tinha data de volta, porque lá está, não sabia bem o que é que ia fazer, era tudo assim um bocadinho no ar, mas muito confiado Nem também. mínima noção. Podia ser tipo 1 ano ou 2 meses. Sim, basicamente era isso. Tanto que eu comprei a minha viagem... Só de ida? Não, porque tinha que ida e volta, porque tu precisas de visto, né? Então foi ida, mas a volta era, paguei assim um extra para poder ser flexível. Ok. Ok. Pronto, mas sim, isso depois é um pormenor, mas é muito giro, porque eu estava pronta para ficar 6 meses, mas depois tudo parecia correr mal lá, porque depois vimos que a agência tinha-nos enganado um bocadinho com este extra, então foi muito chato, mas depois uma família que são os Martino, que durante muitos anos foram encarregues até da União, que depois conheceram-se aqui, ou seja, as coisas estão todas ligadas, mas eles é que me apoiaram lá. E no momento em que fomos à agência, não era a agência, era a companhia aérea, tratar do voo de volta, eles disseram, então quando é que quer voltar? E eu, não sei qual é que é o máximo. E eles, 1 ano. Eu, ok. Sim, não há mais? Exato. Por isso é tudo assim, muito, parece atabalhoado, mas na verdade depois tudo, enfim, tudo encaixa, é tudo já muito sonhado, não é? Por Deus. Então, pronto, também é bom fazer parte disto e ter distanciamento para perceber.
Mas sim, Argentina, não sei. Queres que eu continue aqui o roda? Que era um bocado, não é? O que é que. Sim, quero que. Não te Vai! canses. O que é que faziam lá? Portanto, foi a emissão das irmãs. Era mais o quê? O género do que as irmãs costumam fazer? Creches, coisas do género? Não, porque tem a componente mais social. Por exemplo, aqui tens a creche, mas não estás num contexto de bairro social. Lá Ok. era Florencio Varela, que é o que o Papa diz das periferias. A referência que ele tem é isto, que é de uma cidade gigante como Buenos Aires, que depois tem periferias que são de facto periferias, mas nós nem conseguimos imaginar porque são muitos quilómetros. A periferia não é tipo ali só à voltinha, é assim, uma extensão muito grande. E essa extensão, infelizmente, principalmente Buenos Aires, é de muita pobreza, enfim, emocionada, mas também, claro, Mas económica. ao estilo de favelas. Sim. Ok. Portanto, Mas más sim, condições. super tiros, a dar com pau, uma coisa assim louca, droga, tá. Chateiam-se é tipo ali mesmo, não há um grande problema. Ok. Pronto, é um contexto, nós cá imaginamos favela assim, morro, não é? Tipo a subir. Sim, sim, sim. Dos filmes. Na Argentina é plano, então parece uma extensão muito maior, mas na verdade, se calhar é a mesma coisa, se for em termos populacionais, não é? Tipo, E são as pessoas. irmãs que fazem este. Não, há muitas organizações, há muitas. Sim, mas não, as irmãs, mas as irmãs estão lá. Então, aliás, as irmãs, o Santuário Nacional, que é esse Santuário de Florencio Varela, que é o maior e onde tem um hospital dentro um mini hospital lá. Mas dentro do santuário tem 80 irmãs, agora se cá são menos. Na altura em que eu estava eram 80 irmãs, é muito irmã. Yeah. Viviam todas aí, há um cemitério de irmãs, que também é um pormenor interessante. Só que irmãs. Elas vivem em Florencio Varela, malta, é tipo num bairro social. E nós tínhamos temos mesmo de trazer irmãs. Porque a mas malta uma olha. irmã de lá. Oh, tá bem, mas não há aqui irmãs no Brasil daqui Ah, que não só sei. tenham feito missão assim. Não Tenham faço estado ideia, lá. não tenho contexto de Brasil, não faço ideia. Pá, não conseguimos fazer uma irmã da Argentina, mas eu acho que a malta olha para as irmãs no geral, não precisa ser de Sunset, e vê tipo, estão fofinhos, não sei o quê, Ficam ali no ficam seu ali a quartinho, rezar, yeah. mas elas não, são ali- fogo, meu. Sim, sim. Elas são fogo. Lá na Argentina, sim. E Sem não dúvida. aqui. Aqui, eu se calhar não conheço tanto, não é? Não as vi num contexto assim, desta forma. Pá, Se calhar. em bairros sociais contidos também nunca vi, mas por exemplo, eu lembro-me de ir para acampamentos de cruzados e os miúdos ficarem chocados. Todos os dias saíam de manhã para a zona do santuário e estavam irmãs a trabalhar pesado, tipo, enxada na mão, ali Os carrinhos de mão. e há carrinhos de mão de um lado para o outro. Portanto, eu acho- pronto, temos de trazer irmãs para Sim. desconstruir um Desconstruir. bocadinho esta Acho muito concepção. bem. Boa, então, mas ficaste com irmãs lá? Ao pé das irmãs de Sunset? Sim, elas têm uma casa de retiros, era onde eu estava. Eu e estas duas alemãs. No tempo em que eu estive, vieram essas duas alemãs, depois vieram mais outras duas alemãs. Entretanto veio a Maria, que era uma que estava à espera há 2 anos para entrar num. Ai, como é que se diz? Um curso. Um curso. E as irmãs propuseram: olha, já que estás à espera que se Um forme curso um de quê? grupo. De irmã? De irmãs. Sim. Ok. Já que estás à espera, tipo, vem para aqui, não vives connosco, mas estás dentro do ambiente. Então ela veio para onde nós estávamos, estas miúdas que iam e vinham. Estas alemãs até estavam numa coisa que se chama Auslandside, que é tipo um período de discernimento vocacional. Eu fui especificamente para trabalhar nestes projetos sociais que as irmãs tinham. Mas sim, era à frente. Elas viviam num sítio e mesmo à frente havia assim tipo um empreendimento mini que o projeto chamava-se Casa Família del Padre. Muito bem. Pronto. Tu, mas foste completamente sozinha. Sim. Ou seja, ninguém aqui de Portugal. Como é que era Não. a comunicação ao início com alemães? São pessoas frias? Deve ser difícil. Era um bocadinho. Era. Mas tipo, eu não esmiuço muito isso, meu caro. Pois, tá bem. Porque para fora nós também somos um bocadinho. Assim que falamos nós. Por isso, não, mas bem, olha, elas muito queridas, tipo, óbvio que a língua era ali um bloqueio, não é? Coitadas. É que dizia eu, nós portunhol, nós tipo. Pois, tu até falas mesmo espanhol, não é? Nós portugueses damos toques em espanhol. Como é que elas comunicavam? Elas estavam a Sem aprender. espanhol. Elas estavam a aprender espanhol. E falávamos inglês no início, mas. Sim, mas isso com vocês, estou a dizer, é com a população. Presumo que a malta ali em favelas não fala Não, mas inglês. o ser humano consegue se comunicar. Pois está bem. No final é tipo gestos, meio que atira uma coisa qualquer, ri-se muito, pronto, e a coisa Sim. já. E crias empatia na mesma e faz-se entender. Mas elas, olha, próprios para elas, porque estavam a aprender espanhol e a coisa estava a correr bem. Acho que se fosse ao contrário, se eu tivesse aprendido alemão. Eu tentei. no Duolingo, Não, é difícil. eu ia só por gestos. Era tipo, malta, você só palhaça, malta, é tipo a pessoa que se ri só, está bem? E as comunidades a quem as irmãs servem recebem-nas bem? Ou seja,
Sim. Já têm uma relação boa. Não há... Já tem. São as irmanitas. Mas é isso, é que há muitas organizações ali a ajudar. Ok. E por isso eu não sei se é tão genuíno. Há sim pessoas que estão envolvidas e é genuinamente, mas às tantas é muito difícil depois tu medires isto, porque o contexto pesa, a história de vida de cada um também, portanto tu nunca consegues dizer, não, esta pessoa é genuína. Não Sim. sabes, não é? Sim. E a verdade é, as irmãs ajudavam, mas outras organizações ajudavam. Portanto, se as irmãs deixassem de ajudar, elas também iam dizer, Deus, vou à outra. Ok. Pois, ok. E isso acontecia. Portanto, Estou a perceber. mas lá está, as irmãs não queriam e nem tinham sequer essa pretensão de angariar adeptos. Elas queriam era, de alguma forma, acompanhar esta malta. E por isso o projeto onde eu estava era muito orientado para jovens crianças, mas por meio dos jovens e das crianças trabalhar as famílias. Portanto, envolver também as mães, fosse na preparação das comidas ou simplesmente a estar lá a preparar o espaço. A convivência é o melhor testemunho que podemos dar. Mais do que agora vamos todos sentar e vamos falar sobre Jesus Cristo. Não. Tipo, a convivência é, para mim, então, é o modelo perfeito de testemunho. E depois os pais também se envolviam a cortar lá o jardim, as árvores, não sei, coisas que sejam mais físicas. Eles também gostavam também porque dignificava-os, não é? De alguma forma, o ajudar e responsabilizar as pessoas não só as envolve, mas também lhes dá assim um propósito. Principalmente nestes contextos em que estes pais e estas mães, a maior parte não trabalhava. Pronto, sei lá, o ócio é mesmo complicado, porque depois às tantas, sei lá, se não vês propósito, pronto, vais-te abaixo e é mais um fator para este ciclo fechado de vícios ou enfim, de não te sentires parte, alienaste um bocadinho da sociedade, revoltaste, enfim. Pronto, sim. Então o vosso trabalho era com jovens, pais, mães, toda a população. Sim, sim. Mas especificamente o que é que faziam? Portanto, como é que era um dia normal na Argentina a trabalhar lá? Normal, que não sei se era normal, nem, mas o que é que era um dia tipo? Sim, um dia tipo, sim. Olha, as irmãs acabam por, não têm sempre voluntários, mas já que tinham estas pessoas e eu mais a tempo inteiro, deixava um bocadinho livre para perceber o que é que se poderia fazer em conjunto. Quais são, o que é que tu gostavas e quais é que são as competências que tens. Porque não há um programa em si, porque tanto podem ir hoje estes miúdos como amanhã não, e também não querem nada que seja uma coisa rígida. Atenção que este projeto já nem existe lá. Agora existe outro que é a Nazarena, que é muito mais organizado, e eu na altura pesava muito porque não era muito organizado este projeto. Não que tenha que ser firme com horários, mas que a coisa tenha uma estrutura que seja sustentável, que não dependa só de uma irmã, e nessa altura dependia muito dessa irmã, não só pela empatia que criou com a comunidade, mas porque estava super mais, já sabia, estava a fazer aqui, arranjava soluções muito rápido. E é bom que haja uma organização, uma estrutura que não dependa só dessa irmã, porque se a irmã não está, Pois. a coisa tem que fluir na mesma. E dar responsabilidades à comunidade, eu também sou muito apologista a isso, mas tanto quanto, não é? Pronto. Mas então, dia tipo, quando eu estive lá, era de manhã meio que organizar as coisas para depois para o almoço e não sei o quê, porque eles não vêm logo cedo, têm as aulas e não sei o quê, mas a meio da manhã começam a chegar. Também se podia arrumar alguma coisa porque recebe-se muitos donativos, portanto depois tem que se orientar isto. A nível de arrumação logística é exigente e tira algum tempo. E depois, quando eles começassem a chegar, ou fazia-se jogos, também se preparava. Havia sempre muitos fins de semana em que queríamos que eles viessem, tipo estilo campamento, tirá-los um bocadinho do contexto de casa e ter assim um período mais longo de estar. E eu, como sou mais das artes, criativa e não sei o quê, preparava ateliês de ou história da arte, ou artes plásticas para os mais pequeninos, ou até de curiosidades, coisas que envolvessem história, consciência, ou seja, fazer aqui assim uma ponta entre tudo que fosse entusiasmante, que eles gostassem, que também os pusesse a falar, porque para ser escola já basta aquela que eles não querem ir, portanto vai estar ali é para ser divertido, mas com sentido, não é? Também não é só para passar tempo. Pronto, depois à tarde eles almoçavam, os que ficavam, à tarde continuar assim mais ou menos isso, ou então ver-se um filme, mas depois também reflexão mais com os mais velhos, depois lanche e depois eles iam sim embora. Pronto. Mas eles, portanto, tudo o que falaste até agora é mais jovens e adolescentes. Sim. Ok. Sim. E crianças, sim. Sim. Porque os irmãos também vinham, imagina, às vezes o adolescente está responsável pelo irmão mais pequenino e o irmão também vem, pronto. Era assim muito orgânico, não era uma coisa muito tipo, está aqui o Samuela. Não era nada disso. Sim, era quem ficas. estiver nesse dia. Pronto, Sim. ok. Ficava. Mas e os pais envolviam-se? Sim. Nem Estando todos. lá também. Estando lá, sim. Ok. E também muito livre, se eles quisessem. Óbvio que quando há coisas programadas e nós precisamos contar com estas pessoas, nós responsabilizávamos, a dizer, tens de estar a esta hora, não sei o quê. Mas também se eles quisessem só estar, também podiam só estar. Ok.
Sim. Nós estivemos a conversar ontem com o Padre Nelson e também de experiência que tenho tido este ano no Porto. Eu acho que a base tem mesmo que ser na família, o trabalho tem mesmo que ser na família. Se os pais não estão dentro da mesma linha orientadora do que têm que fazer com os miúdos, eles estão ali 2, 3 horas com vocês, não é? Até estão bem nessas 2, 3 horas, saem, voltam para a convivência e para as atividades que faziam normalmente e não fica lá nada. Portanto, acho mesmo fixe que também trabalhassem com os pais. Nós vamos ter, entretanto, a doutora Isabel, que tem assim todo um plano de fazer centro materno-infantis para capacitar também as mães, né? Porque se as mães não conseguem, pronto, fica muito difícil. E foi sempre assim durante o ano que lá estiveste? Era sempre neste trabalho com as crianças? Sim. Este projeto em específico, sim. Notavam, porque isto é que acho que é importante, havia resultados, tipo, viam nas crianças, nos jovens, nos adolescentes que lá iam, que havia resultados, que eles realmente queriam fazer mudanças, que se tornavam pessoas diferentes por estarem com vocês, ou era do género, nós estamos cá este ano, ou os jovens que forem passando enquanto estão cá pessoas da associação, pronto, estão a passar cá, o tempo em que eles estão cá estão tranquilos, estão a viver bem, mas nós já sabemos que depois saindo, pronto, voltam para o mundo e a coisa corre como costuma rolar. Notavam resultados? Olha, eu acho que isto para mim é o mais bonito do trabalho social ou cooperação ou o que for, e não sei, em detrimento da humanitário, não é? Que é uma coisa muito mais imediata, tu consegues medir, é mesurável as coisas, não é? Os resultados, e tu consegues ver logo o impacto. Eu acho que isto que acompanha, este do desenvolvimento, depois podes usar a palavra que tu quiseres, mas este de acompanhar a pessoa é mesmo difícil de medir o impacto. Okay. E eu acho que isso é o mais bonito, que é, primeiro porque põe-te no sítio certo. Se tu tivesses os resultados logo, tu ias ficar inchado a achar que tu é que fizeste e aconteceste, e isto foi por tua causa. E é bom o resultado não ser imediato. Depois eu tive lá pouco tempo para conseguir sequer ver alguma coisa. Mas tu não como é que tu consegues conhecer o coração de alguém? Não é o impacto que tem, não sabes? E a mudança que pode vir a acontecer anos mais tarde. E que bom que não sabes, porque isso é entre ele e, bueno, nós sabemos que é Deus, mas isso é entre ele e a sua história de vida. E que bom que nós possamos impactar, mas que não saibamos. Acho que é uma visão bonita também do poder estar ao serviço. Eu dou o máximo e aquilo que tenho para dar. E não me interessa muito bem ver os resultados. E não me interessa sequer medi-los. Também não estou a dizer, vou fazer uma coisa qualquer, quer lá saber. Não é isso, mas a preocupação não ser essa. A preocupação é amar com verdade. E este amar não é, que bom que tu és, beijinhos e não sei. Não, é eu estou a fazer tudo isto em verdade e porque quero que tu ou saias dessa situação ou que vejas que se calhar o caminho que estás a fazer não é o melhor, mas quem sou eu para te dizer isso? Não sei como é que vai ser a tua vida. Portanto, aquilo que eu acho que é o bom também não sei se será o bom para ti. Portanto, no fundo é pôr um bocadinho o coração ao largo e dizer neste momento e com os dons que tenho, que me foram dados e que eu também desenvolvo, com aquilo que é a minha história de vida também, tudo o que eu aporto, não é? Eu vou fazer o melhor que eu sei, porque com muita liberdade te quero amar, não quero prender nada, nem tu a mim, nem nenhum attachment emocional, nem nada, não quero ter nenhum reboçadinho, não é? Quero simplesmente dar o que eu tenho para te dar. E Deus faz o resto. Quero ser mesmo, em todo o momento, instrumento. E não ter isto como preocupação. Claro, a preocupação é fazer isto bem, não é? E fazer o bem feito. Mas não fazer o bem para ter resultados. Ou estes resultados que eu acho. Porque depois, sei lá, para mim Deus é um humorista. Ele tem feito... É o mais engraçado, mais criativo e tudo aquilo que eu acho que é, não, então vamos fazer assim e depois estes vão ser os resultados. Eu não vou ver, mas mais para a frente estes vão ser os resultados, são os melhores. E depois mostra que é não, mas igualmente bons resultados. Ou seja, não era nada isto que tu pensaste, mas eram melhores, se calhar até, do que aquilo que tu pensaste. Portanto, filha, vive com liberdade, não te preocupes, faz só. E depois logo se vê, se tu depois for também do que eu sonhei, não é? Deus dizer-te, do que eu sonhei, tu vês esses resultados, muito bem, mas não te preocupes com isso. Depois, ou as pessoas que vêm a seguir a ti, ou o que for, veem os resultados, e não importa. É muito lindo, isso é muito lindo! Não, eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que depois
está muito dependente da forma como a pessoa consegue ver a situação. E acho que também se calhar a diferença entre mulheres e homens. A minha pergunta vem muito de um pragmatismo tipicamente masculino. Eu quero saber, eu quero ver se o que eu estou a aplicar tem resultados e se consigo Quero ver. medir, não é? Exato, quero medir isto. E por acaso nunca tinha pensado na perspectiva do mas se calhar das duas uma. Ou eu não vou conseguir medir, ou mesmo conseguir medir, os meios que eu estou a usar para medir nem sequer são os meios corretos para saber se aquilo realmente tem proveito. Vou ficar a pensar nisso, nunca tinha pensado nessa forma. Ok, muito bem. Não, mas eu acho. Pronto, eu tenho sempre esta. É uma cena que já falámos aqui, acho que até da missão. Eu tenho sempre este stress, que é uma coisa que se calhar até tinhas ao início quando fazias este tipo de missão, que é eu sempre achar que nós estamos a fazer coisas que depois não vão servir para nada, no sentido de estou a ser inútil, tipo, estou aqui a ajudar e estou a fazer não sei o quê, e já sei que isto não... se calhar destes 50 mil que eu estou a ajudar, 100 vão se safar, estás a perceber? Sim. Acho que somos muito tentados a Sim. este tipo de... Isso é uma tentação, claramente. Yeah. Sim, e acho que nós sentimos mais isso, principalmente em estilos de missão, tipo missão país e missões familiares, que é uma semana e nós pensamos, estamos aqui uma semana Mas bacana. mesmo um ano, sentiste que mesmo um ano não é nada. Pois, Que é Mas um é isso, ano? é tudo o que se trata do humano, da relação Sim. humana, não é mesurável, ou seja, não é medível, não dá para tu medir Sim. nada o impacto. E que bom, na verdade, no final, tipo, que bom. Mas sim. Sim. Mas é uma tentação. E eu, esse ano, eu estou aqui a falar, mas já com distância grande, muito distanciamento deste momento da Argentina, do Paraguai, não sei o quê, e também com o distanciamento dos leigos. Portanto, já foi aqui isso, uma grande aprendizagem do Pois. que é estar ao serviço, estar em missão, e depois também um refletir, não é, sobre isso, o impacto que teve. Pronto, depois é preciso este tempo, não é só a missão e tens tipo estas conclusões eliminadas logo, não, é depois Pois, dar o isso tempo. é o que estás a falar não é propriamente uma concepção que te venha naturalmente quando estás lá. No Não, de trabalho. todo. Pois. Ou seja, isto é um depois, é um pós, rezar tudo o que aconteceu. Uhum. E certamente, se continuar nisto, vai haver outras conclusões, não é? Isso. Isto vai-se ficando cada vez mais, se calhar, mais próximo do que aquilo que Deus quer que nós sintamos, pronto. Quando estás O velho. velhinha. Quando estás velho. É dizer, isto na verdade eu dizia aquilo, mas não era nada disso. Daqui a 20 anos, esqueçam. Dá para medir, dá. Fazemos outro episódio depois. Exato. Um follow-up daqui a 20 anos. Era muito bom. Então, agora uma dúvida a título pessoal. Esclarece-me, o Paraguai e outros países não tinha nada a ver com a missão. Foi só aproveitar que estava na América do Sul e viste mundo. Não, eu estive a trabalhar em organizações. Ok, então podes continuar. Vi mundo, mas vi mundo também de uma Yeah. perspectiva associada, sim. Então podes continuar a história. Estavas na Argentina e foi o ano inteiro? Na Argentina? Foi 9 meses. Ok. 9 meses. 9 meses. Não, na verdade não foi seguidos, eu ia dizer seguidos, não, mas o coisa todo de 9 meses. Porque eu não tinha visto, não é? Não tinha visto. Tipo, eu não tinha visto, malta. Eu não Então tinha- tinhas que. Não tenho visto aqui e vou para outro país. Eu vou dizer uma coisa. Olha, vou dizer em detalhe. Olha, assim, já passou, prendam-me. Será que me podem prender? Não, já passou 10 anos. Já prescrevi. Sim, mas diz. Se Ah, fores na verdade presa. foi a mestra Olha, que disse. ó grila. Yeah. Se fores presa aqui. Já entro, não é? Entro Ainda no onde saco. estávamos a falar. Ai, Yeah, nós tipo, ai, íamos que ficar burro. bem famosos se tu fosses presa a contar. E conta, por favor, conta lá. Tu queres que eu vá presa? Não, só quero é que isto Pá, tenha eu sugestão. a ir presa eu queria uma coisa mais de jeito, lá. Não, certeza que não vais presa, Tipo, conta lá. Droga. Tive muito tempo na Tu América- deves excitada para. Todas. Tiveste muito tempo na América Latina, foi mais forte. Ia dizer tipo, nega que Jesus é Deus e tu tipo, não! Ah, E tu não, também- claro. Sim, Estás a retiro o ver? que disse. Sim, não. Não, droga, Ai, realmente não, é mais. Estou super confuso. Que crime é que cometeste? Não, Falsificaste o Visa. Não, isto não é crime nenhum. Então podes contar. Sim, posso contar à vontade. Então, não tinha visto. E como não tinha visto e não queria ir-me embora, perguntei como é que eu faço para ficar aqui neste país. E disseram-me: pois, olha, podes sair. Eu depois chego e voltas a entrar. Isto foi a embaixada que me disse, portanto. É crime, 100% que é crime. Vais presa de certeza absoluta. Vai. Pronto, não é crime. Isto vai sair daqui a 5 semanas, é melhor ir fazendo as balas. Prepara as Tipo, correntes. vai para a missão, tipo, vai para a missão. Vai, volta para lá. Não, desculpa, eu estava a pensar que ia ser missionário na prisão. Ah, Ai, que mal, eu como sei assim, contar malucos? estas coisas. Porquê é que fui preso? Bem, se fiquei demasiado tempo na Argentina a ajudar os pobres e prenderam-me por causa disto. Não, mas pronto, parece-me um bocadinho Não, acho que não não. bem feita esta coisa. Acho Mas pronto, que foi o que me disseram e era a solução que eu tinha. Então,
em vez de eu ir, passar a fronteira e voltar a entrar, que era essa solução espetacular que me deram, eu saí, a primeira vez foi para o Paraguai, então procurei outros projetos em que eu me pudesse envolver e pôr até mais em prática design gráfico, porque eu tinha acabado de sair da faculdade e também estava assim naquele discernimento: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir o reino fazendo coisinhas no computador? Não me era óbvio, estava com esta inquietação. Então, mas procuraste tu, Paraguai já não teve a ver com Xanadu, foi algo que... As irmãs, eu fiquei em casa de umas irmãs lá. Ok. Ou seja, havia esta ponte, não é? Eu disse: Sim. olha, tenho que ir para o Paraguai, queria lá ficar um tempo, também conheci a realidade, trabalhar num dos projetos, conhecem alguns, e elas dizem: há um senhor que está envolvido no movimento, trabalha em Conin, que é um projeto muito bom, de desnutrição infantil. Portanto, fez a ponte, eu também fiquei na casa das irmãs, trabalhei em Conin, trabalhei em Techo para mi país, que já tinha feito... Techo para mi país. Techo para mi país. Que pronto, isto aqui é mais humanitário, portanto é construção de casas pré-fabricadas para pessoas que vivem nestes contextos mais fragilizados, mas que vivem em casas de chapa, assim, mas são identificados. Esse sim foi o projeto de todos os que eu vivi na América Latina, que estava muito parecido com o que eu entendo dos leigos, ainda que não tenha nada a ver, mas como estrutura estava muito bem pensado e muito humano também, porque acho que dignifica envolver as pessoas, mas também fazer com que elas sejam responsáveis. E neste caso, não era só Boa. dar as casas, mas eles tinham que pagar 10%. Ainda que Boa. tivessem que pagar durante 10 anos, não importa. Nós estabelecemos aqui qual é que vai ser o plano. Se vais pagar 1 cêntimo por mês, não interessa, mas vais pagar 10% da casa. Boa. Pronto, isso para mim foi E assim, incentiva também a pessoa a cuidar da própria Claro. casa, não é? O que não é teu, se Sim. derem só uma casa, vou destruir a casa. Exatamente, mas isso vê-se em Isso é muito pequenas fixe. coisas. Olha, por exemplo, na Argentina, o Sócrates não fez só porcaria aqui em Portugal. Só cortar isso. Porquê? Só Isto para é, ter isto, no é, Instagram. isto é consensual. Exato. Isto é Nem consensual. é polémica isto. Isto não é polémico. Então, ele deu os Magalhães aqui à malta. Sim. Mandou lá para a Argentina! Uma salva de palmas! E então, os miúdos tratavam os computadores, não estão a perceber, tipo, ridículo. Eu ficava maluca. Eles, tipo, mandavam assim, pelo chão. Então tem mesmo aspecto de mala e tudo. Yeah. não é? Mala, exato. Pá, mas eu ficava mesmo... incomodava-me. Mas depois É. percebi, claro, eles estão... Isto foi-lhes oferecido. É. Portanto, eles tratam como se isto fosse... Pá, onde veio? Este veio mais, malta. Ainda por cima, vivem num contexto em que, de facto, tudo lhes é dado, assim, muito facilmente, porque são os coitadinhos, enfim. Pronto. Isto estava a dizer o quê? De ter o que é dado, o deles que é dado. pagarem Sim. o 10% da casa. Que Pronto, acho, sim. acho E nesses incrível. dois organizações trabalhei mais na parte de comunicação. Portanto, também foi bom para conseguir ficar mais reconciliada com aquilo que estudei. Isto também no serve ambiente para ajudar social. os outros. Sim, não é? sim. Ok. E também para explorar, para perceber, é aqui que eu quero trabalhar. Na área social, dentro desta área da minha formação, é o quê? Pronto, assim, mas sem levantar dúvidas, sem estar à espera de ter respostas logo, assim, muito livremente explorar e dar tempo a esta exploração também. Era comunicação tipo o quê? Arranjavas investidores e assim? Tipo, comunicavas Não, o projeto? era tudo o que tinha a ver com design gráfico, tudo o que era de imagem. Cartazes, cenas. Marketing e, sim, tudo que era publicações e coisas assim. Ok. E no Techo para mi país também pude estar um fim de semana, porque construí essas casas num fim de semana e era com voluntários. É como o Just a Change, mais ou menos. Mas é mais fácil, porque o Just a Change tu vais reabilitar as casas. Aqui são casas pré-fabricadas, basicamente é tipo, já vem quase montado, tens de fazer as fundações e tal. E num fim de semana aquilo fica pronto. Os voluntários, tu podes te inscrever num fim de semana, tens voluntários, tem malta da equipa, da organização e tem a própria família também a construir. Portanto, é uma dinâmica. Techo para mim. Pá, eu estou espantado com essa cena do pagar 10%. Eu acho que é. Ou seja, tipo, não estás a pôr um encargo muito grande financeiro a alguém que está em situação precária e estás a lhe ensinar a responsabilidade. Isso é incrível. Mas isso não tinha backlash do género: ei, estão a fazer casas para os pobres, mas estão-lhes a cobrar dinheiro. Não? Não, claro que não. Não? Por isto não é oferecer casa, é tipo, nós estamos-te. Primeiro faz um diagnóstico, era isso que eu ia contar, que tive a oportunidade também de fazer o antes do fim de semana de construção, faz um diagnóstico em que se avalia as necessidades. Pronto, e tem assim uma série de parâmetros e vais casa em casa e não sei o quê. E esse trabalho já é feito com as famílias também, ou seja, eles percebem exatamente o que é que está aqui implicado e não é do género: malta, estamos a oferecer casas, não é assim, é feito um diagnóstico de pessoas que precisam e depois é falado com elas no sentido de perceber se querem alinhar nisto ou não. Ninguém te está a impor, portanto, no limite, se tu não gostares da forma como isto é estruturado, muito bem. Mas não se vai mudar porque as pessoas querem de outra forma. Ou seja, acho que também tem que ser firme na ajuda e tem que ser sério, caramba. Nós estamos a tratar de pessoas, não é
não são tipo fantoches, não é? Tipo, abana a notinha e a pessoa vem, calma. Não é Pois. assim. Eu percebo, mas eu conseguia ver na mesma gente a ficar incomodada com isso. Aliás, eu garanto que se eu fizesse, por exemplo, fizesse uma empresa em Portugal onde o objetivo fosse fazer casas pré-fabricadas e em vez do contexto ser dar a 10% fosse, sei lá, eu faço casas pré-fabricadas, mas eu só contrato pessoas que estejam na rua. Pago-lhes o salário mínimo, mas pessoas que estejam na rua. Havia de haver imensa gente a criticar: pô, estás a trazê-las para explorar, para pagar o salário mínimo. Mas Estás a ver? sabe, no Certeza que final isso é ia tipo, acontecer. olha. Sabe, é tipo, está bem. Levanta quando se faz, ajuda tu também. Yeah, pronto, né? exato. Ok. Toda a gente dá sempre para alguém que vai dizer mal. Claro, exato. Isto é que se começar por alguma coisa, muito sinceramente. E depois uma coisa pensada, que não seja só para aumentar o ego, não é? Porque muitas das vezes é só para aumentar o ego. Isso é que está mal. Isso é que deve ser criticado. Mas pronto, sim. Quanto tempo no Paraguai? Foram 3 meses. Então 9 e 3 já dá um ano. Já dá um ano, sim. E depois Bolívia foi de muito pouquinho tempo, foi umas semanas. Mas no mesmo trabalho? Não, na Bolívia foi um outro projeto que se chama. E esse aí não tinha nada a ver com o movimento, não conhecia ninguém. Não, eu conhecia em La Paz, mas eu fiquei em Cochabamba, que era outra cidade. Pessoas do movimento aí em La Paz. Depois trabalhei num projeto que se chamava Educar es Fiesta. Ah, que fixe! É louco. O nome é fixe. Não, pera, ainda não disse o que era. Era tipo, O nome é fixe. O nome é fixe. Mas então, o conceito era uma escola num contexto de barra social também, que olha muito à problemática de desnutrição infantil, porque isso é um problema na América Latina e não é como eu pelo menos imaginava. África, miúdos com uma pança gigante, super pequeninos, ali cognitivamente eles não desenvolveram, portanto estão em termos físicos a coisa parece top, mas pronto, e a fala, o andar Por problemas de nutrição. de nutrição, sim, que muitas vezes vem da mãe. Por exemplo, Conine, este projeto trabalhava com os miúdos, crianças, dava-se comida, ou seja, passavam o dia lá, eram estimulados, não sei o quê, mas depois também era feito um trabalho com as mães, a informação, de acompanhamento também. Portanto, era uma coisa assim muito mais holística, sabes? Pronto, eu acho que parte muito, as boas coisas partem muito desta coisa que olha à realidade e não o que eu acho que deve ser. Portanto, primeiro fazer o diagnóstico do que acontece e perceber quais é que podem ser as soluções daquilo que acontece. E chamar as pessoas também que as vivem para também pensarem na solução. Mas isto, se calhar mais quando falar dos leigos, acho que isso aí é mais diferenciador. Mas pronto, neste Educar SFS, então tem esta escola grande, que era uma escola normal, estava matemática, espanhol, o que seja, mas era sempre aliado às artes. Dança, música, porque percebiam que estes miúdos, calhar, não estavam tão desenvolvidos a nível científico, mas em termos de artes eram top. Mas eu não estou a dizer top porque é condescendênciazinha. Não, era malta que era boa, mesmo. Tipo, não sei, de alguma forma eram desenvolvidas outras competências e que lhes tornava fácil tudo que era mais de movimento, tudo que era mais de pintar. Pronto, e então, aliado a isto, para além de haver estas aulas normais, havia um circo que não era nómada, não era fixo, que se chamava El Tapeque. E então os miúdos tinham aulas lá também e quem quisesse ser parte da companhia, mas claro, tinha que ser bom, podia também ingressar. Quando acabassem o percurso normal da escola, ingressavam na companhia. E era um circo que ia às escolas fazer espetáculos, mas também fazia no seu espaço. Pronto, e foi muito giro. Eu gostei muito, muito desse projeto mesmo, porque acho que lá está, olhou à realidade e deu-lhe assim um twist giro, que não só animava os miúdos, animava quem estava também na organização e pronto, era divertido. Eu também gosto desses projetos quando capacitam a malta para trabalhar e depois até dão uma oportunidade para eles mesmos trabalharem com eles no futuro. Isso é fixe. Sim. Quanto tempo é que foi na Bolívia? Foi pouquinho tempo, porque eu já estava quase no final, estava sem recursos, foi trágico, estava sem dinheiro já. Recursos? Estava sem dinheiro. Calma, patrocinaste a tua própria missão? Claro. O movimento não deu nada? Não. Nem esta dia? Não, dava estadia. Claro, não, dava estadia e comida. Mas, Mas viagens. Viagens. Okay. Quando eu estive na Bolívia não estava nada de chance, mas fiquei na casa do diretor. Malta, eu vou escrever. Olha, podiam fazer tipo uma banda desenhada de mim. Que vocês não fazem. Tipo, Chega só não tens dito livre, disseste banda desenhada. Que é muito... Claro, isso é muito é muito mais divertido. Não, mas então o senhor, eu disse: olha, eu a minha formação é design gráfico, posso ajudar-vos no que quiserem neste projeto, achei interessante, mas não tenho casa. E então ele tipo. Quem tem vergonha passa fome, não é assim? Exato. Nesse caso, Exato. E ele disse: bem, ok, então podes ficar aqui. Então fiquei no sótão do senhor, da casa da família do senhor, que era tipo, ok, só o tinha diretor. família. Não era Família, sim, ok. claro. Sim. Atenção.
Era tenso, mas eu era um bocado inconsequente na altura, portanto era bem. Para não ficar na rua, acho que. Então tu aventurava-me. ficaste lá há pouco tempo porque tinhas mesmo que voltar passado um ano. Sim, sim, sim. Portanto, pois, ok, 9 e 3 ficaste mesmo semanas em Sim, Bolívia. sim, sim, sim. Na E Bolívia. também porque é isto, estava com muito pouco recurso, portanto já não. Eu emagreci muito. Malta, no último espaço de semanas Mas emagreci tem muito. nada, não me lembro disso. Pronto, porque eu ainda fiquei. Eu acho que fui em final de setembro, outubro e depois vim em novembro, portanto foi pouco. Uhum. Até vir. Ok. Mas sim, eu lembro-me perfeitamente de ter ido e depois a irmã, quando me viu, a que estava responsável por nós, que era a Carolina, ficou assim O que do é que género, nós te O que fizemos? é que te aconteceu? A sério? Sim, havia-se aqui muitos ossos. Mas Mas de não por um bocadinho de comeres? De dramatismo. não comeres ou Pá, tipo, não não tinha, estavas dinheiro, não tinha habituada... grande dinheiro para comer, digo-te, comia pão e Fome. gelatina. E agora os avós vão ver isto e não sabem, mas já passou. Está aqui, não está? Filha, foi para lá. E ainda por cima a avó viveu isto com muita angústia desse tempo, mas já Eu ia passou, perguntar já isso, passou. como é que foi a cena de estar longe e saudades, mais tuas ou mais de cá? Olha isso, eu estava ocupada, não é? Portanto, Exato. acho que é mais fácil para mim. Mas também Quem não me tá- lembro de sentir saudades. Está a brincar. Não te lembras? Estou a brincar, não a brincar. Mas é isso, eu estava ocupada, portanto, meio que tinha saudades, mas estava meio. Sim. Quando estás na folia, meio que não te. Só em momentos é que toca mais, mas pronto, o tempo vai passando. Quem fica é que Pois. a rotina é normal, não é? Eu estou no meu ambiente, portanto, nada Ainda aqui por está a cima és mudar. mais nova. Sim. E os pais trabalhavam? Já não? Já estavam? Não, Já o trabalhavam, avô ainda trabalhava? Sim, sim, sim. Ah, bem. Pronto, menos mal, né? Porque se fosse em casa só o dia todo à espera de mensagens Sim. da filha que está na América Latina. Sim, eles também tentavam não passar muita coisa, não é? Porque também não queriam que eu não vivesse as coisas com liberdade. E eu Claro. própria também tinha isso muito assim firme. Eu também não queria que o medo ou sei lá, expectativas assim meias desordenadas me parassem, não é? Ou não me permitissem estar inteira em tudo. Então, pronto, também ajuda a ter esse mindset e ir rezando também isso. Olha, e antes de pararmos para a primeira parte, duas perguntas. Já estamos há muito tempo, não é? Estamos já quase a uma hora. Antes de pararmos para a primeira parte, a primeira pergunta é: se pareceu um ano, o tempo que lá estiveste, porque duvido que a percepção de tempo tenha sido igual a quando estás aqui em Portugal. Sim, sim. E a segunda, o que é que veio da América do Sul? Portanto, que diferença é que a Sara depois notou? Tudo, trabalho, família, com amigos, vida em geral. Deves ter passado um grande período de depressão chegando cá, né? Pós-missão. Tipo, pós-missão, um período depressivo. Pronto, conta tu. Sim, eu não, sabes que eu tenho má memória, então tipo, não. estas Pareceu um ano? coisas- Vamos por partes. Não pareceu. Pareceu mais. Não. A minha teoria, mas que agora. Basta. Teria que revê-la. Mas a minha teoria na altura eu lembro-me que era 9 meses, ok. Os últimos 3 meses é um suplício. Tanto que eu já estava. Sabem? A sério? Mesmo. Ai, Mas não te sei dizer. Já não me lembro se era. Mas de- gostaste? Gostei. Mas já não sei se era. Se era de saudades ou se era de. Não sei, às tantas que era só tipo. Olha, não me lembro bem, mas lembro perfeitamente de estar a desesperar nos últimos 3 meses. A viver as coisas inteira na mesma, mas a de género, pá, vá, não é aqui já. Que é uma estupidez, porque se calhar. Pá, é imaturidade também jogou aqui, não é? Portanto, mas lembro perfeitamente disto e posso dizer que um ano, por exemplo, nos leigos, sim, pareceu um ano. Ok. Sim, pareceu um ano. Mas já não vivi com tanto suplício estes últimos 3 meses. Portanto, acho que aqui há Pois, e diferença. aqui a mudança da Argentina para Paraguai deve ter feito, na época, 9 meses seguidos num sítio, depois de uma quebra muito grande, não é? Deve ter pesado. Não, foram 9 meses no conjunto. Mas eu Não, não me não lembro quando é que fui foram para o seguidos, Paraguai. Mas foi ali a meio. Portanto, Ah. Argentina a meio. Argentina, depois semanas. Então disseste pouco na Bolívia, mas foi mais que um mês. Não. Não, só que, ou seja, Estou confuso. Então, imagina que ficas 4 meses na Argentina. Isso. Depois 2, 3 meses no Paraguai. Isso. E depois continuas os outros meses, façam as contas. E depois mais as e depois os semaninhas. últimos na Bolívia. Tu, Argentina, Paraguai, voltaste à Argentina. Argentina. E depois Porque Bolívia no final. era o suposto, Era- né? sim, era Não tinham sempre o visto, ponto. tinha que Ai, voltar. era mesmo só para fazer o que o senhor disse do visto. E podia ficar 90 dias fora em cada sítio. Por Ok. isso não, a conta não dá. Bem, não sei. Porque eu também fui ao Chile, só também picar o ponto. Ok. E também fui ao Brasil. Mas aí isso já não foi trabalhar, foi tipo só dar a Ok, ver. Então, claro, a passagem, fazer voos transatlânticos são bué caros. Já que estavas na América do Sul, faz todo sentido. Exato, que... e foi tudo aí em autocarro, horas intermináveis. Isso eu lembro-me de ver vídeos. Tu não tiveste naquelas estradas, parece que vídeos no YouTube que são as estradas da morte, que os autocarros vão nas estradas pelas montanhas que estão tipo Sim, bué ao sim. lado da encosta. Sim. Pânico, pá, Sim, não. o Chile era assim, sim. Fogo.
não conseguia. Mas passei 36 horas para ir para o Brasil, também louco. 36 No horas autocarro? No autocarro. Ih, cheio de Pois, malta com escondi. galinhas e cenas dentro do autocarro, de Não, certeza. não. Sim, Mas era sujo, não é mesmo? Mas tipo, Yeah. era uma coisa que eu não voltava a fazer, sim. Era outra idade. Exato. Yeah. Tipo, sim, mas pronto, sim. Que ok, diferenças é que houve depois de chegar cá? Pá, isso é outra coisa que não é medível. Tu não consegues perceber o impacto que tem as coisas em ti, só percebes há anos. Posso dizer, se calhar a nível de entendimento da área social, uma coisa brutal, não é? Porque foi a primeira vez, portanto foi o primeiro impacto, abriu-se ali assim uma série de coisas, eu não conhecia. Também muita coisa para ir rezar, mas também para ir refletindo, não é? Porque sim, também desenvolves muito o espírito crítico a saber estas coisas, depois a comparar com o que viveste, com o que se diz. Não é? Mas acho que acima de tudo veio uma Sara muito mais predisposta a concretizar este anseio de servir. Às tantas, não só abriu-me para uma realidade, mas também me disse: ok, então agora que conheces isto tudo, isto não pode ficar só para ti. Isto que tu sabes, portanto, fala sobre isto, tenta procurar outros projetos, ser também crítica sobre esses projetos, tenta te envolver, mas também para ajudar a crescer, ou o que seja, ou então mete uma coisa nova, faz, ou seja, havia muitas ideias aqui assim a borbulhar, mas era muito já confirmado que a coisa não era para ficar ali num período da tua vida. Ou seja, para mim era óbvio que isto não ia ser só uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu fiz aquilo que sou. Que vivi um ano ao serviço. Não, era uma coisa que de alguma forma tinha que sair para fora. Mesmo que não fosse só para falar com os amigos ou pôr aqui um bocadinho assim à luz esta realidade que a nós não é tão óbvia, porque lá está, se calhar pensamos logo em África e que na América Latina tem exatamente os mesmos problemas sociais e reagem exatamente a mesma coisa. Isto para mim foi o que mais me fascinou, porque gosto muito disto, mas é triste na mesma, não é? Mas fascinou do género, quero saber mais. E perceber que não é a cultura, não é a história daquele povo em si, é humano. E isso para mim é espetacular. Como é que tipo, o ser humano é tão complexo e é tão incrível que numa situação semelhante reage igual estando noutro continente ou tendo outra história. Isso é engraçado. Giro, então, ok, percebeste que a noção de... Estavas a falar? Desculpa. Ela queria falar, Não ouvi, desculpa. Estava a pensar, porque normalmente nós temos muito esta coisa, é humano, acho eu, do género, fui a missão, check. Tipo, não vou pensar mais nisto. Tipo, agora eu tenho uma vida normal e tipo, já tenho o crédito de ter. Ai, tão boa. Tipo, já está. Tipo, esta parte Mas da tem que minha ser vida o já está. tipo de melanina específico, que é para meteres no Instagram. Sério. Yeah. Não, mas é mesmo, é tipo do género, ok, agora eu já fiz a minha parte boazinha, tipo, agora posso, tipo, voltar para mim própria, tipo, né? E às tantas não, tipo, isto abriu-te para outros 2 anos, do género, ok, é por aqui, quero fazer mais. Sim. Isso é muito fixe. E eu acho que já na Missão País, na minha primeira Missão País, até foi um testemunho de uma pessoa que, bem, não foi um testemunho, tipo, falou, assim, em partilha no final da missão e disse: olhem, eu quero mesmo rezar para que isto não seja uma coisa, que a missão não seja uma coisa sazonal, que se faça tipo, este período, está a chegar aqui o período, vamos ser bonzinhos nesta altura, mas que isto seja um contínuo, que faça parte da nossa história. E na altura deve-me ter impactado, já tem toda a razão, esta pessoa está a pensar bem, não é? Nós também não podemos ser pretenciosos ao ponto de achar que a nossa vida se pauta por estes momentos em que eu sou bonzinho e depois a minha vida real. Há aqui tipo quase que o teu é fragmentado, sabes? Não, é um contínuo e isto faz parte da tua história e isto tem que te impactar de alguma forma. Se não te impactou, pronto, oportunidade de crescimento. Mas se te impacta, ainda por cima, se é uma convivência com outras pessoas e que era um anseio que tinhas, pá, reza sobre isto, reflete, tipo, olha um bocadinho para trás, percebe o que é que Deus também te quer dizer com isto, como é que isto vai desenhar a tua história daqui para a frente também. Pronto, sim, desculpa, estou a falar muito, vai. Não, estás a falar bem. Mas vamos ter que parar. Mas eu ia só, antes de parar, ia só dizer que estava-me a lembrar agora, é uma história muito parecida. Viste também o Cabrini, o filme Sim, do Angel Studios. Uma história super parecida, né? Ela queria missionar e tinha o coração no sítio certo porque ela queria ir missionar, mas queria ir para a China. China, tinha a cena da China. E depois o Papa mandou para os Estados Unidos. Que até, ou seja, tu não eras China, mas depois acabaste por ir para a América. Não foi a América correta, não é? E não foi para a África sequer. Não foi. Esse cara não vai acontecer. Mas eu estou super livre com isso também. Pronto. Há muita coisa para ajudar aqui. Portanto, mostra que o coração estava no sítio que era servir. Pronto, onde for. Mas Deus orienta-o também. Exatamente. É assim, para aqui. Muito bem, Pá, vamos fazer uma curta pausa. Já ouviste da grande teoria da conspiração sobre esses gajos do whatever? Não. Então, vou-te dizer. A teoria é que eles não são nada tipo
tipo Tradition e não sei o quê, que eles são managers de bacanas de OnlyFans e eles utilizam aquilo como plataforma para elas estarem lá no podcast a mostrar-se e eles têm tipo o managing delas. Tanto que as thumbnails são sempre super sugestivas com elas, tipo, são cenas assim. Pá, isto foi uma cena que eu vi no. Mas não é mal pensado, mas depois às tantas é. Mas será que elas precisam assim tanto deste marketing? Pois, se calhar não. Aí, olha, Mas, tipo, quem vê melhor o posição. whatever não é pessoas que tipo. São É? homens, são homens. Mas que são homens que iriam estar no mundo Opa, do OnlyFans já? Esquece, Sim! não há hipótese. Então, é todos homens. Isto, tu olha. Também não iam perder 6 horas enquanto podiam estar 6 horas no OnlyFans. Pois Não é não isso? sei. Se calhar, se Pois, calhar. talvez. Pronto, partilhei Tipo, com isso, parece que tinham que ser um bocadinho mais inteligentes, não sei, os homens que veem o whatever, que tipo, não é. Pronto, mas eu acho que essa percepção Mas que tu pode tens, não sei ser- se é real. Não? Pode ser, tipo, os que não estão no OnlyFans Tu não achas estão que a ver malta- 6 horas porque querem mesmo estar interessados naquele tema e depois acabam por ir para o Exato. OnlyFans. Ah, porque ok, ajuda. ok. Sei, então achas que malta que viu o Andrew Tate, achas que não fica ali tipo, estas, não sei o que, e depois vai ver o OnlyFans ou o Instagram delas? É. Vai. Ai, é que mau. Vai. Então, não estou a dizer que é o que acontece. Foi, Eu opa, vi isto. desculpa, tenho mesmo que rezar pelos homens. Caraças. Não, é Não, pá. já. E olha, Fogo, não, mas eu não mesmo, tenho e nós somos bombardeados. Já fizemos. Queres fazer o teste? Podemos, tens o teu telemóvel aí? Deixa- Não. Pronto. O meu telemóvel e o telemóvel da Maria Inês sugerem cenas diferentes no Instagram. Com a mesma conta. É a mesma conta. É a mesma estás a brincar? conta. Não, é a mesma conta. Yeah. O quê? É a mesma conta. Esse Nós valor. temos conta partilhada no Instagram. Ela, se for à lupa. Mas como é que eles sabem? Deve ser. Este é o meu, né? Tipo, Ou seja, é o não, meu mas está, iPhone. ou seja, está sincronizada a conta que é a mesma, está sincronizada com o teu telemóvel. A conta é a mesma, mas o Instagram sabe de que O telemóvel é que Sim, está a sim, abrir. não, mas é Pronto. isso, é Ele mais sabe que é meu. mais do que eles terem acesso à tua conta de Instagram, eles têm acesso ao teu telemóvel, é isso? Sim. Ai, pá, isto é Oh, todo, oh, vai, oh, filho, olha, Espírito olha, Santo. Estamos de volta para a segunda parte. Eu acho que podemos passar aqui a parte da América do Sul, né? Já ficou bem. Tá. Já ficou bem. Tá, check. Portanto, tiveste um ano e saíste no. Já tinhas aquela licenciatura? Sim. Claro, antes Sim, disso, sim. né? Portanto, foi um ano sabático, né? Uhum. E quando voltaste, o que é que. Começaste logo a trabalhar? Foste para mestrado? O que aconteceu? Comecei logo a trabalhar, porque assim a vida existe. Não perco tempo. Bora. Não, acho também até psicologicamente uma pessoa tem que começar a fazer coisas porque senão passa-se da cabeça e também isto do dignificar também é importante, ou eu senti isso como algo importante, ainda que não tivesse claro o que é que eu queria fazer, e acho que é bom também pôr de parte esta ideia assim um bocado romântica de que, ai não, que eu agora tive esta experiência incrível e agora vou mudar o mundo. Não, pá, a vida concreta existe e há esta necessidade de começar a trabalhar e pôr as mãos na massa, ainda que não seja aquilo que se calhar tu idealizas ou que te vai preencher por inteiro, mas pronto, começar só. Porque é isso, eu também não podia estar parada à espera de perceber o que esta experiência toda o impacto que tinha tido em mim, e depois aí, quando tivesse tudo arrumadinho, caixinhas, tudo reconciliado, eu então avançar. E também não podia estar só à espera de que me caísse, não é? Nas mãos, portanto, avançar só com o que existe. Também, ir só com a realidade e como estou, não é? Pronto. E comecei a trabalhar, fui para Lisboa na altura. Trabalhei em design gráfico, também numa empresa assim, ligada mais à saúde. Foi assim a primeira experiência que tive corporativa, não é? Do mundo assim do trabalho. Tinha tido essas experiências também de trabalhar em design gráfico, mas em contexto social. Agora parecia que era um bocadinho mais à séria, assim, mais adulto. Ou não tinha a desculpa que era voluntariado, vá, não é? Já me pagavam e tinha que fazer jus. Podias ser despedida neste. Exato. Pronto, mas não gostei assim tanto, ou pronto, continuava esta coisa latente do mas eu não estou a contribuir assim muito concretamente à construção do reino e precisava de uma coisa assim mais óbvia. E acho que também a parte, não é? Tinha tido esta experiência, estava a borbulhar tudo, era jovem, queria uma coisa mais romântica, se calhar. E depois, para onde é que eu fui? Continuei a trabalhar até em Lisboa, noutra empresa, mas acho que também a ganhar aqui corpo esta ideia de dar tempo. Que eu não tivesse muito acelerada a ter a coisa já arrumadinha, porque tinha o resto da vida e a vida eterna também conta. Portanto, que não ir tranquilizando e sim reconciliando o tempo, de eu não ter as coisas todas arrumadas, a saber perfeitamente para onde é que vou, o que quero fazer, porque nessa altura isto estava latejante, tipo, tens de ter a coisa orientada, tu tens de saber bem o que é que queres, tipo, é uma ilusão, no fundo, tipo, com 23 anos, tipo, achar que vou ter isto tudo orientado, não. Portanto, também dar o tempo a reconciliar isto interiormente e ir tranquilizando estas vozes.
E também, assim, ter assim, tempo para ser humilde, não é? Porque isto também a origem disto também é muito ego e de querer mostrar aos outros que eu tenho tudo controlado e sou senhora de mim mesma e sei tudo. Portanto, também é bom ter este tempo a dizer, não tens, filha, portanto, está tudo bem. E as pessoas veem que não tens e pronto, olha, também já passaram por isso, também não tens de ter vergonha. E só depois, mais tarde, acho que tive uns 2 anos em Lisboa, e depois quis mudar de área, senti que se calhar precisava dar aqui uma paragem no design gráfico, porque depois já era meio tensão, não é? Eu trabalhava numa empresa em que havia deadlines e eu também estava a ser muito frustrante isto de ter um deadline para uma coisa que é muito orgânica e muito e que implica espontânea. Criatividade. Sim, a criatividade não é uma coisa que é género. Agora vou ser criativa, tenho 5 minutos. Tipo, não dá. Tu sabes uma vinheta do Calvin e Hobbes que é... Eu não sei o que isso ficou-me quando era miúdo. Que é assim, o Calvin estava a adiar um trabalho que tinha que fazer. Calma, o Calvin era o tigre ou o Hobbes é que era o tigre? Não, o Hobbes é que era o tigre. O Calvin estava a adiar um trabalho e o Hobbes vem tipo confrontar. Então tens de fazer o trabalho, tens este deadline, não sei o quê. E o Calvin assim, Hobbes, não sabes que a criatividade só se consegue abrir com um único tipo de estado de espírito? E o Hobbes, é? Qual? E pânico da última hora. Exatamente, é isso mesmo. Eu adorava ver o Calvin e Hobbes, era de cagar a rir aquela banda desenhada. É isso mesmo, é isso sim. Sim, sim. Então, pronto, mas neste caso eu não podia tanto deixar de deadline. Yeah. O teu chefe vinha chatear e tu, chefe, leia aqui. É isto. Isto é o que eu sinto todos os dias. Então, pronto, isto também pesava, era assim uma luta interior grande. Porque achava que isto devia ser uma coisa, mas nada, basta de estou a dizer isto, parece que é assim meio tipo, sabe, assim meio hippie, tipo, não, deixa fluir, não me podem obrigar. Não era bem isto, mas era, como é que eu arranjo aqui um sistema para conseguir ser criativo quando eu quero, sendo que eu sei que isto é uma coisa que não consigo bem controlar. Depois enfim, esta luta interior de querer controlar uma coisa que eu sei que não é controlável, blá, blá, blá. Então eu disse, ok, tenho que parar, que isto já me está a irritar, já nem estou a desfrutar disto, que é uma coisa que eu gosto tanto e que gostava de guardar assim num espacinho bom, não é? Que me desse prazer e já está a ser só exasperante. Então, parei e pensei, o que é que eu posso fazer, não é? Esta é a minha formação, certo? O que é que eu sei mais fazer? Sabia falar inglês, português e espanhol e disse, ok, customer service pode ser que dê. Pronto, ainda que não tenha nenhuma experiência, portanto, vou-me lançar. E na altura tive a oportunidade de ir para Guimarães, para uma empresa, e lancei-me também. Tinha acabado de estar em missões familiares em Guimarães, portanto achei, está bem, conheço a cidade. Bom. E na altura, quando eu fui trabalhar para essa empresa, o que também é muito bom, e isto é toques de Deus espetaculares, as pessoas que estavam à frente, o CEO e o CTO, chamaram-me no primeiro dia e disseram, olha, Sara, nós ainda não te conhecemos muito bem, mas já vimos um bocadinho pelo teu perfil que se calhar te adequavas a uma outra posição que nós te queremos propor, que tem mais a ver com logística. Portanto, acabas por ter também esta, eu compreendo, não se calhar tão direta com os clientes, mas é de apoio, mas queríamos ver-te num contexto mais de, naquele caso era de ser responsável de um estudo de fotografia, portanto, fazer a comunicação com os fornecedores, preparar aqui o material todo que tem que ser fotografado, mas também tudo o que seja necessário de packaging, do que seja transportadoras, não sei o quê, ou seja, ter aqui várias facetas e não ser só focado no cliente. Na verdade, se calhar perceber, esta miúda vai mandar os clientes dar uma volta no primeiro segundo, é melhor nós controlarmos lá. Ficas no estúdio, fechas a porta, ok? Pede autorização para abrir antes. Não, mas pronto, cada um escolhe viver a realidade que quer e eu vivo esta, que eles foram muito queridos. Sim, foi isso que aconteceu. Pronto, então trabalhei na Overcube na altura, gostei muito, mas da altura surgiu novamente esta inquietação da missão, e porque me surgiu, nem sei bem como, mas a publicação dos Legos da sessão de apresentação. E na altura estava em Guimarães, perto de Braga, e havia uma sessão em Braga, só que já tinha passado. Eu falei com os Legs, perguntei quando é que pode haver outra sessão, porque eu gostava mesmo de ir, mas pá, zero expectativa. Eu lembro muito má memória, mas lembro perfeitamente de pensar, eu não sei para onde é que isto vai, não faço ideia, só quero ir ver. Tipo uma segunda-feira à noite que não tenho nada para fazer, eu quero ir ver o que é que se vai passar. E eles disseram, olha, podes ir ao do Porto. Pronto, normalmente até vão mais pessoas, não sei o quê, ok. Então eu fui ao do Porto, e na altura gostei. Fiquei logo no grupo, já sabia mais ou menos a dinâmica, mas também foi bom para reavivar a memória, não é? Porque
quando eu fui para a América Latina, nessa altura já meio conhecia os leigos, mas não sabia bem como é que funcionava, sabia que tinha um ano de formação. Ok, comecei na formação, não disse nada à família sequer. Vivi isto muito bem. Tu, para começares a formação, já tens que estar decidida que queres? Não. Ah, ok. Não. Então estavas só a ver. Sim, já estava a ver. Ah, ok. Concilias bastante bem com o trabalho e assim? Sim, ok. porque aquilo era uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Não, acho que na altura já era uma vez a cada 2 semanas. E depois havia um ou outro fim de semana que também havia reunião, e depois haviam sido 3 fins de semana em que era tipo meio. Sim, era juntar todos os núcleos, Lisboa, Porto, Coimbra, quem fosse, e ter assim mais intensificada a formação. Mas pronto, não tinha pretensão absolutamente nenhuma de ir para a África, nem estava de género, ai, agora! Não, nada, foi de género, eu só vou ver. Só o que eu quero ver é conhecer mais pessoas. Eu estou aqui pelo norte, não conheço ninguém. Então, olha, conheço mais pessoas. Pronto, e fui ficando. Também não contei à família, precisamente porque queria viver isto com liberdade e não queria nada que as expectativas dos outros me influenciassem. Agora a minha mãe ficar preocupada outra vez. Ai, que esta miúda vai para a África, não acredito. Não queria nada que isso acontecesse, então. Trabalhei tanto para os tirar de lá e agora ela quer voltar. Exato. Então, pronto, fui vivendo até mesmo ao finalzinho. E, outra coisa boa dos leigos, da formação. O que eu estava a dizer, desculpem. A formação dos leigos é um ano precisamente para as pessoas terem tempo para rezarem isto, para não ser uma coisa de, bem, agora tens que decidir e tens de estar super decidido. Não, é. Durante um ano vais percebendo se esta proposta é para ti, se te identificas, e não há problema nenhum porque há, graças a Deus, há imensas propostas, mas é um ano para tu ires rezando isto, mas também ir percebendo que emoções é que te traz, não é? Tipo, as coisas que vai falando, porque não é, nós não passamos um ano a falar de como é que se está em missão nos leigos, não, falas de desenvolvimento, falas de cooperação, no fundo é, e não é que nos deem respostas, mas abre-se aqui à conversa de cada um, também com a sua experiência, com a sua história de vida, ir falando das coisas, como discussão, não é? O que é que achas, o que é que te toca, o que é que tu achas nesta situação. Pronto, porque os leigos não têm resposta e acho que é um bom ponto de partida. Não há respostas, querem é que haja conversa, porque acho que daí é que também se sai alternativas que não são sempre iguais também. Então, E zero pressão. Portanto, zero pressão. aos 9 meses, se eu decidir, não é isto. Está tudo bem. Okay. Aliás, se assim for, é porque fizeste bem o discernimento, não é? Tipo, se tens liberdade para ficar até ao fim, sabendo que podes dizer que não, espetacular. Yeah. E tu tens orientador espiritual também. Ou seja, logo de início é-te aconselhado a arranjar alguém que te acompanhe e que também vive isto contigo. Portanto, não seres só tu sozinho. Depois também nos leigos também tens o que nós chamamos os padrinhos. Portanto, não só tens uma pessoa que te orienta na fé, mas depois também uma pessoa que está mais por dentro dos leigos que também te possa acompanhar. Mas sem pressão nenhuma. É simplesmente para, de alguma forma, tu sentires que as tuas dúvidas também já foram de outros. Porque às vezes os padres, tu podes estar a falar das dúvidas que tu tens concretamente em relação aos leigos, eles tipo... Se estiverem muito familiarizados com os leigos, sim, ou até se forem anciãos, que é o que nós chamamos aqueles que já foram partirem a missão e voltaram, e há muitos padres jesuítas que são anciãos, mas se não forem, é bom ter assim o colinho de quem tipo diz, olha, quando fui eu também tinha dúvida, tinha tipo imenso medo da comunidade com que ia partir, se não ia gostar, ou se não ia ser capaz de agarrar o projeto, ou seja, é bom ter esse conforto de alguém que já passou pelos mesmos medos, pronto. Mas sim, eu fiz até o último momento, depois mesmo antes de teres dar a resposta, tu fazes exercícios de 7 dias e depois aí é que escreves uma cartinha à direção dos leigos a dizer que sim, mas fazes tipo uma carta, mesmo como se estivesses a falar, não é só dizer sim, é tipo, não, escreve. E depois a direção é que também, consoante a necessidade do terreno, consoante os projetos, é aquilo que conheceu do teu perfil, também do resto dos perfis para depois fazer o puzzle das comunidades e tudo, é que diz se sim ou não. Portanto, é mesmo bonito. E no final da formação podem dizer que não. Sim. Claro que sim. Portanto, eu também acho que é muito bonito isto de estar para viver mesmo com muita liberdade até ao fim. Okay. Porque podes dizer que sim e achar que Deus está a dizer que não, mas também estares aberto ao Espírito para, se calhar, Deus, através de outros instrumentos, disser não, se calhar não é este o tempo. Ok. Portanto, acho que é tipo incrível. Isso é Leigos bem top, fixe. malta. Tipo, vão para os leigos. Que é tipo, o melhor. É tipo de Deus, completamente. Pronto, sim. Continua ou não? Sim. Portanto, fizeste a formação e depois? Fiz a formação. Mandaste a Ia cartinha? dizer que sim, mas só que esse pequeno pormenor, eu fiz os exercícios, tive que fazer uma semana antes de toda a gente por causa de férias. Complicou-se ali umas coisas. Okay. E eu tive que fazer sozinha, que não é ideal. Normalmente faz, ainda que estejam todos em silêncio, de alguma forma podes ir rezando pelos aqueles que podem ser teus irmãos de comunidade ou não, pronto, enfim. Mas tive que fazer uma semana antes, e então podia discernir o meu sim ou não mais uma semana, que é, as pessoas pensam, ótimo, eu
Pânico. Para mim não é tão bom, porque é de género, então vou estender isto até ao fim. É tipo, tenho mais uma semana, então vai ser só no último dia que eu vou responder. E pronto, não fiz os exercícios com o meu orientador espiritual. E depois tive a oportunidade de estar com ele, logo no dia a seguir, e tive a dizer que recei muitas coisas santas e não sei o quê. E eu acho que isto eu posso dizer. Ele se calhar não vai ver. Tens que lhe mandar, senão não vai ver. Não, na altura, nem sei se lembra. Quem que é? Mas Perru? pronto, é Perru, padre Pedro Rocha Mendes, que me disse: muito bem, tu tiveste a rezar coisas muito santas, mas não era isto que tinhas que rezar. E eu, não acredito, não, por cima eu rezei muito, eram coisas santas, mas claramente, tipo, é isso, o mau espírito leva-te, não é? Tipo, às tantas tu estás a rezar coisas muito boas e que de facto são muito boas, mas tu tinhas era que rezar outra coisa. E é bom que não vais para os exercícios com agenda. Mas nisto concretamente, tu tinhas que rezar uma coisa muito concreta. Podias rezar tudo o resto, mas Deus também te pedia para rezar este sim ou não aos leigos. E os maus espíritos levam-te para tipo, não, vem para aqui, tão bom, olha aqui outra coisa. Então tive essa semana em que ele disse: não, agora vais rezar isto com muita seriedade, esta semana que te resta, e pronto, e depois vais dizer a tua resposta. E eu lembro que depois falei com ele mais tarde e disse: olha, rezei. Pronto, é um sim. Mas eu não. Porque depois, na minha altura, agora que já não há missão em Portugal, na minha altura, tu, quando te dizia, punhas a carta, depois podias dizer se era indiferente ou se querias ir só para a África. Discutível. Os leigos sabem todos a minha opinião sobre isto? Odeio. Acho que isto é péssimo. Mas pronto, havia esta diferenciação entre Portugal e África, e eu na altura. Realmente é um bocado estranho. Não, péssimo, péssimo! Agora já não existe porque não tem Portugal, que é uma destreza, mas tipo, péssimo. Mas na altura disse: então, olha, se estás livre nisso, que é uma prática que eu continuo a fazer, que eu acho que é boa, mas é discutível também. Eu disse: estás assim tão livre, faz 2 papelinhos, escreve indiferente e África e tira. Rezas antes e tira o papelinho e vê o que te calha. E calhou-me indiferente, então pus indiferente. E claro que a maior parte das pessoas mete África, não é? Sim. Pois então. Mas eu estava tão alienada que quando eu disse, depois o resto do grupo fez os exercícios mais tarde, e depois no final estavam todas a falar e ligaram-me e disseram: olha, queríamos também juntar-te aqui à nossa conversa de final dos exercícios para dizer o que é que cada uma disse. E eu disse: olha, disse sim, e pus indiferente. E elas: sabes que vais para Portugal, não é? Eu estava tão aliada que a minha era tipo: vou. Pois. Mas ela tipo: é assim? Ok, vocês não tentam todos indiferentes. Como assim? Como assim não estão abertos? Então também Já sei julgadora, não é? és da mesma opinião que eu, que não deve haver, se calhar não és, não deve haver preferências, eu acho, na missão país. Porque primeiro só complica o trabalho dos chefes, depois vais para a Valência, que tiveres que ir, ponto. Eu acho que não é comparável, mas sim, também pode ser. Acho que pode ser uma boa. Não tenho opinião, se calhar. Tu tens de pensar Nós nisso. fizemos Eu essa acho- experiência. Eu acho que iam mudar essa Fizemos vida. essa experiência em Poiores e acho que a única valência que é mesmo necessário porque queremos é o teatro, porque a malta Sim. depois normalmente não vai para o teatro. Tipo, ninguém quer Sim. teatro. Para mim era- Não, e às vezes pode ser exasperante para alguém, não é? Mas É vida. tu não queres. É vida. Ou então péssimo, imagina que está uma pessoa que é péssimo. Tipo, eu vou fazer teatro, era tipo um pânico. O quê? Não. Tu? Não, malta, sim. Isto já foi confirmado até, nem é da minha opinião. Eu sou péssima. Sério? Eu tenho visão, eu consigo dar isto. Ok, eu dou gostas isto. de ser tipo regia assim? Sim, não, e gosto de pensar tipo, toda a parte criativa, eu sei exatamente o que é que se tem que fazer. Tipo, tenho opinião, sou crítica nisto. Mas eu fazer. Sério? Sério? Realmente? É péssimo. Esse olhar É de... péssimo. Eu sou má. E depois consigo ver que sou má. Não me lembro de ter... Mas cada um com o seu. Não sei. Cada macaco no Tanto seu com galho. Exato. Olha, não estava nada à espera que dissesse isso, porque para mim era óbvio que a tia Não, Sara não. é do teatro. Não, eu a pensar. Eu gosto imenso de pensar e dizer. E criar a história. Gosto imenso. É tipo o que eu gosto mais. Mas de fazer, não. Atriz, não. Por isso é que cada um tem a sua missão. Pois, sim, eu não gosto ok. de fazer essa parte. Eu gosto de representar. Sabe? Pois, não me vês? ponham a escrever. Nossa, por mim improvisávamos tudo. Até. Continua, desculpa. Não sei o que é que estava a dizer. Estavas a dizer que, portanto, toda a gente tinha colocado provavelmente a África, né? Tu nem sequer sabias que o indiferente provavelmente queria dizer que ias para Portugal. Mas eu quero indiferente. É tipo Portugal ou África. Posso escrever no qualquer. Não, filha, vais para Portugal porque ninguém quer Portugal. Ninguém mede indiferente. Então, pronto, sim, depois fui, depois disse sim, depois os leigos disseram sim também. E depois disseram qual é que era o projeto em que tinha ficado. Mas pronto, não sei, agora querem que vá para onde? Quero Vale que muito contes, nisso. nós sabemos, não é? Mas foste para o projeto em Portugal, que era o quê? Então, eu já cheguei na fase do projeto em que era a implementação, não é? Passa-se a fase de diagnóstico, fazer aqui, pensar num projeto, candidaturas, ganhar só não as candidaturas, o financiamento, e depois a implementação, e depois reporting.
Eu fui na parte que eu não sei se é a mais fixe, mas gostei de ter nessa fase de implementação, portanto era mesmo hands-on. E eu estava na área dos jovens. Às vezes divide-se isto assim, por os projetos jovens, mulheres, grupo comunitário, que é assim mais geral. Depois depende do contexto, mas eu então estava com os jovens e o projeto em si tinha a ver com formação não formal dentro das áreas artísticas, porque tinha-se feito um diagnóstico e os jovens tinham dito que gostariam de ter uma formação mais especializada, não formal propriamente, coisa assim um bocadinho mais dinâmica dentro das áreas fotografia, fotografia e vídeo, teatro e movimento, produção musical e arte urbana. Agora, super questionável também isto, na verdade, e agora que também com distanciamento posso ser crítica, acho que estes diagnósticos, mas calhar tem a ver com o contexto e há quanto tempo os leigos estavam no monte, porque também é preciso dar tempo para construir as relações. Não é um ano cada um, ou é? Imagina, tu podes estar 2 ou 3 anos no diagnóstico ou não? Podes. Pronto, exato. Eu acho que houve ali muitas condicionantes que fizeram com que se acelerasse, porque houve 5 anos no Monte da Caparica, os dois tiveram 5 anos, que eu acho que é muito pouco para desenvolvimento e cooperação, é muito pouco. Para essas fases todas, 5 anos? Sim, porque eu acho que se acelerou, isso depois é a minha opinião, obviamente não estou aqui a falar em nome de leis, como é óbvio, mas acho que se acelerou aqui um bocadinho a querer logo um projeto, sem se calhar enraizar-se bem nas comunidades, ainda que estivéssemos super enraizados em termos de relação, não foi de género. Acabámos de chegar, nós é que mandamos e achamos que é isto, não foi isso, mas acho que essas coisas levam tempo, ainda por cima numa área tão grande e num contexto urbano como é o Monte da Caparica, porque em África os contextos acabam por ser muito rurais ainda, não é? Não é tipo uma grande. Quer dizer, nós estivemos em Benguela, que já era assim um contexto urbano, e também teve as suas dificuldades e ficaram-se muitos anos em Angola. Mas pronto, ali no Monte da Caparica acho que era preciso assim mais tempo. Porque lá está, as pessoas não estão, não é? Passas na rua, claro, há muita gente que está na rua, mas não é do género, passas e a pessoa está em casa a varrer e tu, como é se calhar em África, as pessoas estão num prédio, portanto é mais difícil ter esta interação mais espontânea. Não é que dependa disso, mas faz muito comunidade também nestas coisas e no dar-se tempo. E acho que se acelerou logo num diagnóstico e querer logo um projeto. Portanto, não era bem aquilo que a comunidade precisava, na tua opinião? Na minha opinião, acho que foi muito. As áreas que se escolheram foram muito estereotipadas. Tipo, as pessoas pensam logo: produção musical, claro que esta malta faz só rap. Arte urbana, claro que esta malta só faz grafites. Ok, estou a perceber. Não sei. Até acho porque o diagnóstico foi feito com a comunidade, mas eu acho que, precisamente porque não se conhecia ou não se estava aí embranhado bem, as pessoas deram-nos as respostas que achavam que queríamos ouvir. Ok, estou a perceber. Mas isto é a minha perspectiva e eu sou muito crítica, muito crítica. Então, dentro dos leigos, eu sou tipo a pessoa que é mais vocal nisto e é mais tipo firme. Pronto, e que se calhar. Pronto, não sei se é o correto, simplesmente. Vamos distanciar da opinião da convidada, atenção, para os leigos não nos bloquearem. Eles sabem todos que eu na prima falo imenso. Pronto, sim. Mas isso, então, era nestas áreas específicas, e então a minha função, muito concretamente, era coordenar com os formadores, porque depois também tínhamos que arranjar formadores. Destas áreas? E eram pessoas que não queríamos que fossem professores, eram pessoas que eram reconhecidas na área, para também falar com conhecimento de causa sobre as coisas. E que também fosse aqui uma porta para fazer estágio, porque depois da formação, a ideia era que eles escolhessem uma destas áreas, porque todos os jovens tinham formação nas áreas todas, mas depois podiam escolher uma área para fazer estágio nestas empresas ou com estas pessoas. Sim. Ao mesmo tempo, este projeto também englobava a reabilitação de um espaço físico que já existia, que era o espaço jovem, que ainda está aí vivo, mas que esse espaço fosse reabilitado, estava um bocadinho adormecido, não muito lindo e apetecível para estar, mas que fosse reabilitado para ser um hub criativo onde estes jovens que tinham formação pudessem começar os seus projetos, mas outros jovens também pudessem fazer o que quisessem. Era um espaço agradável para estar, para desenvolver ideias criativas que tivessem nestas áreas e noutras, mas que fosse, no fundo, gerido e vivido por jovens, que não tivesse ali sobre a alçada nenhuma organização. Neste momento está uma organização, porque lá está, acho que precisava de mais tempo. Mas, então, dizer que os leigos nunca fazem os projetos sozinhos, portanto, era em parceria com o Centro Social e Paroquial Cristo Rei, que era o detentor deste espaço já, e que já trabalhava, ou tentava trabalhar na área jovem, com estes jovens. Porque se identificou que esta área de ação dos jovens era para os jovens entre os 16 e os 35, porque eram os que chamam NEET, estes jovens que estão sem emprego, sem grandes aspirações e que na realidade do Monte da Caparica vão para a droga, o tráfico de droga, que é assim
um grande tema ali. E que é mesmo em cima do espaço jovem, deste espaço jovem. Portanto, eram jovens que andavam por ali. Pronto, sim. Quais é que eram as dificuldades? Portanto, toda a gente foi para. A maior parte das pessoas, exceto duas, né? Tu e mais uma colega, a Sara. Toda a gente foi para a África, portanto, distancia-se muito da realidade que vivia no dia a dia. Isto traz dificuldades a fazer missão tão perto de casa? Para vocês, acho que as depende duas. Exato, sim. Acho que depende das pessoas, depois depende de como é que a pessoa vive a missão e da maturidade, acho que também. Neste caso, a Sara já tinha feito. Éramos duas Saras, né? A Sara já tinha feito missão em São Tomé, portanto, também já tinham. Não era a primeira experiência de missão e acho que isso também ajudou. Não que seja determinante para nada, mas acho que dá uma outra maturidade, ou pelo menos não fica deslumbrado com assim, o primeiro impacto, não é? E isto de ser tão perto de casa pode, nesse deslumbramento, também desordenar aqui as coisas. E ela sim que estava, ela era de Lisboa, portanto ela estava a 11 minutos de casa. Ei! Pois, nós achávamos que tu estavas perto. Então, Sim, ok. não, ela estava muito perto. Mas lá está, eu acho que depende muito da pessoa, mais do que. Por exemplo, a mim, eu estava mais longe, mas em nenhum momento achei que isto era algo que pesasse. Mas depois vejo tanto os formandos, que agora este ano não sou, mas tenho vindo a ser formadora dos leigos, as preocupações que vão manifestando quando havia a missão de Portugal era mas eu estou mesmo perto e depois é mesmo difícil de haver esta separação com a família, com os amigos ou com a realidade que eu conheço. Eu acho que depende da pessoa, não acho, a mim nunca foi um tema sequer. Porque... Pois, eu imaginaria que fosse uma tentação grande. Imagina que as coisas estão a correr a dar mal e que, sei lá, não é uma tentação grande, tipo, ei, vou para casa, vou só passar lá e tipo. Mas não pode, é tipo, às vezes não Pois, pode. tipo, É o ser obediente também, não é? sim. Acho que isto também não é um pormenor. E não é só da pessoa, é tu decides com liberdade ir para os leigos e estas são as condições. E há aqui a exigência da obediência também à organização e àquilo que é a proposta. Portanto, tu também és sempre livre de ir embora, mas sabes que estás, não é suposto, não é? Isso. Portanto, às tantas isso também tem que pesar, não é só, vou só ali e já venho. Mas se calhar para uma pessoa que não está tão certa daquele Lá está, que não- compromisso, que não é se tão calhar, madura. se estivesse em África já era mais tipo, ok, mas eu tenho que ficar Sim, sim, Porque sim, não sim. tem hipótese. yeah. Sim. Mas é a maturidade, acho Pois, que depois é no isso. final. É suposto vocês estarem o ano todo, não vão à casa de Natal, Páscoa. Olha, deixam ao discernimento da comunidade, ou seja, neste caso eu e a Sara, Coitadita. deixam eu e a Sara de discernirmos se vamos depois do Natal, ou seja, passar o Natal com a comunidade e depois no dia a seguir, não é no dia a seguir, mas tipo 27, ir e voltar antes do fim de ano, para depois passar o fim de ano lá. E depois Páscoa, depois da Páscoa também é a mesma lógica. Mas isso fica ao critério da comunidade. Nós decidimos ir, mas posso-vos dizer que agora se tivesse... Podemos que ir calar? Não. Está tudo bem? Temos uma cadela Acho que não bebê a está- chorar. Eu nem estou a ouvir no microfone. Ok, então tá. Ok. Eu agora, se fizesse novamente, eu diria não é para ir. Porque acho que as duas sentimos que quando fomos depois do Natal não nos apetecia ir. Era do género, eu estou a entrar agora, porque nós começamos em setembro, final de Ok. setembro, estou a entrar, estou a mergulhar de cabeça, portanto, sair não quero. E depois, depois da Páscoa até queria ir, mas o meu lugar é ainda ali. Então, pronto, sim, é isto. Sentiram que foi tipo uma quebra Foi. na missão? Pois. Não acho que na missão não, mas interiormente sim. interior, ok. Sim, foi do género, isto não acrescentou valor, acho que só baralhou aqui um bocado e é um mal-estar que era desnecessário. Foi o primeiro mal-estar mas eu quero estar lá no monte, quero estar com a minha família, mas eu queria estar lá no monte, e o outro era, mas eu tenho que estar aqui no monte, porque é que eu estou a sair? É bom, tipo, óbvio, não está a dizer que não é bom tipo, vir à família, Claro, mas é onde é que o teu coração sente que tem que estar, pronto. E naquele momento, e porque disseste um sim livre, ninguém te obrigou e era para estar ao serviço, aquele momento era para ser vivido com a comunidade e não está a ser. Então é este mal-estar de mas eu queria estar, eu devia estar. Mas a malta que faz missão em África também tem essa opção? Não. Pois. E depois, isso também pesa, que é. Isso não é muito justo. Depois também, isso também pesa. Tipo, a ideia é que tu também estares em união com os teus Yeah. manos. Eu estava. Eu não, nem me lembrei de fazer essa pergunta porque para mim era óbvio. Se uns podem, outros Não, também achas podem. que são pobres, malta, Pois. dinheiro aos leigos.
Vamos fazer aqui um funding. Que realmente tu vens aqui, fazes publicidade, ainda pedes dinheiro. Tem dinheiro é o podcast, pá, Yeah, para podcast, para é os podcast. leigos. É o podcast. Para nós comprarmos microfones novos. Sim, sim, sim. Sério. Realmente, microfones novos, Não, ajudar mas olha, a não, comunidades. espera, mas estamos, não, esperem, mas estamos na altura da consignação do IRS, e podem fazer isso, não lhes custa nada. Quando é que, Sim, sim. até quando é que se faz? Não sei, final de abril, uma coisa assim? Se calhar não dá já. Não, ainda dá, ainda vai dar. Pronto. Ainda Também vai não dar. sei se Tem é que final ser de abril. já, estou tem aqui que ser já. sem nada. Dá, não sei se dá. Vai dizer contas das semanas dos episódios. Pois, Então, se calhar- vai se sair calhar o não é final de 4, abril, se calhar este não é é o final. 8, vai sair o 4, 5, 6, 7, 8, é daqui a 4 semanas. Tá? Pronto, estamos no final de março. É no final de abril. Pronto, pode ser que sim, agora Deus é que sabe. Exato. O a prendinha de Páscoa vai para os leigos. Isso. Olha, então, mas já percebemos o que é que fazias nos leigos e tiveste lá um ano, não é? Eu acho que agora, até porque o tempo está a correr, precisávamos de falar de uma coisa importante, que já começaste a dar dicas sobre isso no início, que é o que é diferente no trabalho dos leigos, no desenvolvimento dos sítios onde estão, para a concepção normal que as pessoas têm de voluntariado, que é eu vou lá, estou uma semana com a malta, trago comida e trago roupa e trago cenas da Europa e fica lá e depois vou bazar. Onde é que há a diferença? Isto agora é polémico, não é? Isto agora é para arrebentar! Yeah. Não há! Era isso Claro que que ia é dizer? super imensas diferenças. Só que eu É também sou polémico muito porque vais falar mal dos outros, não dos leigos. Não é dos leigos, é da proposta dos leigos, porque acho que não é. Há outras organizações que também fazem assim um trabalho igual aos leigos. Força. Mas sim, se calhar a introdução antes, se calhar podia dizer que aquilo que me entusiasmou muito nos leigos foi que a abordagem era completamente diferente daquilo que eu vivi na América Latina, por exemplo. E acho que falou também à minha história, o que também é bonito, não é? Tipo, às tantas não é só a entusiasmo com este projeto em si, não é? Que fala também à história, à realidade que também vivi. Eu quando voltei da América Latina, uma coisa que também me doía um bocado era, eu fui para lá, mexi um bocadinho com as emoções das pessoas, não é? Porque tu querias empatia e querias relação, e vieste embora e nunca mais vais ver estas pessoas. E eu sabia que a realidade que estes miúdos viviam era exatamente esta, fosse dos pais que ou foram-se embora, normalmente eram mães solteiras que estavam com eles, ou dos 1.300 namorados que elas tinham, que também era um entra e sai. Ou seja, eles já viviam esta realidade afetiva de entra e sai. E eu fui De fazer abandono. a mesma coisa. Yeah. E eu sentia muito mal com isso. Era, quem é que sou eu para estar a mexer com o coração desta malta? Que já vive num contexto super estranho, não é? Tipo assim, que não é estável, vá, e que eu vim baralhar. Não estou ou seja, também não estou aqui a um grande impacto estas pessoas que elas vão amar-me, então, exemplo. Elas amavam-me tanto e eu deixei. Não é isso que eu quero dizer, mas é, se eu contribuir só um bocadinho para essa instabilidade, já me dói. E depois às tantas a que custo? Porque se calhar, e claro, esta ideia de que eu recebi muito mais do que dei, não é? Óbvio, toda a gente sente isso, e então é esta coisa egoísta, não é? Eu confrontar-me com algum egoísmo de eu tive esta experiência, abriu-se um mundo do social para mim, que bom, tipo, guardei isto para mim, levei, trouxe para outras pessoas, não é, do meu contexto, e se calhar deixei assim, nem que fosse por 2 segundos este mal-estar. Compensa. Então, pronto, também foi assim uma coisa que interiormente me ia assim, não sei, questionando. E nos leigos, não foi se calhar a solução, óbvio, é o que eu pensaria, que era tipo, então o ideal é ficar para sempre. Tu vais me ficas para sempre, não é? Pronto, assim não há aqui grandes chatices. Mas os leigos dão uma alternativa boa, que é, há sempre continuidade nos projetos. E ainda que tu não queiras, e ainda, bem, não é que não queiras, mas ainda que cada um seja um indivíduo único, há um perfil que é parecido. E eles notam isso. Tanto que há amigos dos leigos de um ano que continuam a ser amigos do ano a seguir. E então às tantas é os amigos dos leigos, não é o amigo do Miguel, da Sara, da Maria Inês. Isso é giro. É tipo, é amigos dos leigos. Estou E vão a perceber. passando. Yeah. E eles próprios é que dizem: há a Sara, há o Miguel, há a Maria Inês. Mas vocês são assim, todos iguais. Mas não é em mau sentido. É também de alguma forma dizer: nós confiamos também que quem vem é amigo já. E isso é muito bonito também. É bonito estar na posição de ser o amigo, e é bonito também estar na posição do outro lado de poder confiar nestas pessoas que nos vêm. Porque vão ser amigos. Não vão ser malta que nos vai dar coisas. Vão ser amigos. E acho que isto também é outra coisa que os leigos também me vieram a abrir, tipo, escancarar o coração completamente, que é,
nós não vamos fazer coisas, nós vamos, no limite, ter relações com as pessoas. Criar relações, nutri-las, cuidá-las. Pronto, e é o mais humano. E lá está, e voltamos a calhar a este o testemunho pessoal e individual mais do que dar coisas ou fazer coisas, não é? Tipo, o melhor testemunho é estar, é acompanhar. E os leigos vivem muito isto, ainda que hajam estes projetos tão grandes e reconhecidos no mundo do desenvolvimento e da cooperação. Atenção, os leigos são muito reconhecidos dentro da área da cooperação, porque fazem coisas em condições, mas eu acho que fazem coisas em condições porque a base é a relação humana. E sem pretensão de querer ser amigos para ter adeptos para este projeto, para a nossa capelinha, para arranjarmos mais financiamentos. Não, a lógica aqui é completamente ao contrário. Eu quero estar com esta pessoa, eu quero ser amiga desta pessoa, quero conhecer e conhecer a realidade para amá-la mais, não é? Nós também só amamos o que conhecemos. Então eu quero conhecer esta realidade, quero conhecer esta pessoa para poder amar e poder servir-la. Pronto, e poder ajudar. E esperam que esse testemunho e que esse amar essas pessoas é que depois possa fazer com que elas próprias façam alterações na própria comunidade. Portanto, não somos nós que vamos aqui salvar estas pessoas, nós vamos dar o apoio, mas é suposto que elas se tornem capacitadas. Sim. Capacitar, peraí, os leigos usam muito essa palavra, mas também é questionável. Pronto, mas no limite é dar aqui, pôr em todos numa mesa e falar sobre o assunto, porque muitas vezes estas pessoas, também por fruto da história dos países ou do contexto em questão, o problema é não haver autoestima ou acharem que são inferiores ou que não são chamados à conversa ou que não têm capacidades e os outros fazem melhor. Em África então é tipo o branco é que sabe fazer e escreve e whatever, tu é que sabes, faz tu, que fazes muito melhor do que eu. E não é de ser vagaroso ou preguiçoso, eu acho genuinamente tu tens muito mais capacidades, portanto faz tu. É tipo, não, os leigos não. Estás aqui, vais fazer tu. Desculpa. Ainda por cima, tu é que conheces esta realidade, eu vou falar do quê, meu? Eu posso te ajudar e estou aqui a acompanhar e estou aqui próprio e vai e tal, cheerleader máximo, mas és tu que vais fazer. Porque eu vou-me embora, está bem que vem outro que é parecido comigo e tu até curtes, mas tu é que vais continuar aqui, tu é que vais levar isto para cima. E eu quero até ouvir a ti, porque a falar da tua realidade és tu que tens que falar, a falar da minha realidade vou eu falar. Tipo, cada um fala daquilo que conhece, portanto, se nós estamos a falar deste contexto aqui, tu és a melhor pessoa para falar disso, portanto, vai, eu quero é ouvir-te. Ou seja, no fundo é só ser aqui um facilitador logístico, não é? Tipo, Mata, olha, tenho aqui uma grande ideia, que é juntarmos todos e falarmos, o que é que acham? Não é tipo uma ideia de vocês deviam era ter aqui uma fábrica de fazer não sei o quê, o café e o cacau, tipo, não, é juntar e dizer o que é que tu achas que é para fazer. E quer juntar aqui já a coisa do pescar e não sei o quê? Sim, já estamos a falar disso, mas tinhas alguma coisa que querias dizer? Sim, não, porque os leigos também desconstruíram aqui esta ideia que eu tinha, ou, enfim, que se tem, do não é ensinar, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Os leigos abriram aqui outra coisa, que é mesmo giro, que é tipo, há outras alternativas, não é? Não há resposta completamente certa, assim, há outras ideias e que vão juntar essas ideias todas. O que os leigos dizem é, calma, mas é para pescar? Okay. É mesmo para pescar ou aqui na verdade só há galinhas, não sei. E ok, é para pescar, certo, mas é com cana ou há aí outra coisa que vocês usam? Tipo, no fundo é fazer as perguntas antes de tudo, não é? Não ir com pressupostos, nem estes preconceitos que já acham que é o óbvio. Este é o óbvio, não é? E é óbvio para toda a gente. Pá, não há óbvios. Tipo, o que nós achamos que é óbvio para ti não vai ser óbvio, portanto tem que se conversar e perceber o que é que se faz aqui, o que é melhor e juntos arranjar uma solução, mas conversar-se, acho que muitas vezes se peca por não haver estas conversas porque, é óbvio que se faz assim, é óbvio que eles vão pensar isto, é óbvio que é por aqui que temos que ir. Pá, não é nada óbvio, tem que se fazer as perguntas certas antes de tudo. E se calhar às vezes parvas, não é? Que às vezes uma pessoa acha que é uma pergunta parva, não se vai fazer, não, faz as perguntas parvas na mesma. A conversa, acho que sim. À mesa é que se resolvem as coisas, seja a comer, seja a conversar, portanto é sempre ponto de partida, para tudo, acho. Portanto, sim. E a mim parece-me que a responsabilização é super importante. Ficou mesmo marcada, e eu vou pesquisar quando acabamos o episódio, aquela cena que tu disseste do Paraguai, porque é mesmo isso, não é? É dar a responsabilidade à pessoa para não cair na tentação de fazer aquele pensamento que diminui a própria, não é? De eu não consigo, eu preciso que alguém venha fazer por mim. Quando nós dizemos que achamos que a pessoa deve pagar 10, 20, 30% ou 40% ou o que seja da sua casa, não é por nós acharmos que ela é inferior a nós e queremos subjugar, não é? Exatamente porque nós sabemos que ela é capaz e ela tem que ser capaz de gerir e organizar a sua própria vida.
Sim, sim. E às vezes só precisa dizer, meu, tu és capaz, porque é que eu te havia de fazer-te menor? Yeah. Porque às vezes estás sempre numa posição de olhar de cima para baixo, não é? Ai, eu vou-te ajudar. Ai, vou-te ajudar outra vez. Não, meu, tu és de igual a mim. Tens Yeah. as iguais capacidades que eu tenho, se calhar melhores, até noutras competências. Voltando se calhar um bocadinho aqui ao da Bolívia, não é? Olhar a realidade, onde é que tu és bom. Então é potenciar isto, não é achar que a minha realidade, as pessoas que são do científico é que são boas, e este é o óbvio. Não, se calhar aqui pode-se potenciar a beleza, não é? O artístico também. E isso ser o melhor, e isso ser o bom. Sim, e a própria comunidade decidir. Eu este ano tive stresses com ter dito que, num determinado contexto, que uma cena que o Biden disse foi racista, que é dizer, o Joe Biden é o antigo candidato à presidência, que é dizer... Caso ninguém Ninguém sabe. Não, de certeza que a gente não sabe. Oh. E tens muito mais em conta ao teu Não, público. não. Ah, o meu público. Não sei se o público Quem deve está lá saber. em casa? Não sei se o público deve saber, mas há quem não sabe, não interessa. Que ele ter dito, se não votares em mim, não és preto, que isto é profundamente racista. Profundamente. Que é achar que nós sabemos o que é o melhor para estas pessoas. Não, e quem é que eu... Ele acha que sabe quem é que é o preto. Exato, que são todos o mesmo. Yeah. São eles, é o preto, são Exato. todos iguais. Sim, sim. É a diminuição do valor. E isto contribui para aquilo que estavas a dizer, de acharem que colocarem-se no papel de vítimas, não é? Que são menores, que precisam de outro para fazer XY ou Z. Sim. Yeah. Sim, acho Sim, que... isso da vitimização, sim. E nestes contextos de bairro social é tipo louco. Yeah. Como é que as políticas públicas, tudo como se olha aos bairros sociais, é precisamente para potenciar este discurso de vitimização, que eu odeio de morte. Sim, odeio. E até nós, pelo menos eu, quando digo que nós não podemos fazer com que essas pessoas tenham discurso de vitimização, não quer dizer que não sejam vítimas, porque efetivamente são, não é? São vítimas, se calhar, de uma má família, uma família destruturada em casa, são vítimas, sei lá, Mas tu fores a pensar na dor, como é que medes a dor das pessoas, não é? Também podes ser vítima de uma família que também é destruturada, mas pode estar num contexto um bocadinho mais tipo elitista. Isso Não é? pode ser precisamente- justificação. É precisamente Claro. isso, é que somos todos vítimas de algo, Sim, ok? sim. Acontece-nos a todos coisas A vida não é diferentes. fácil. Há alguns, claramente, que a vida é mais difícil que a outra. A questão é, não me ajuda nada a mim estar a colocar isso como a minha personalidade, como pronto, é o meu ponto de partida. Não, porque tu estás a começar agora. E a partir daí fazes o que Mas isso é fazer. complexo, é. E podem, claro, começar a dizer, mas não começam no mesmo ponto de partida. Pá, acho que nesta altura do mundo, muito poucas circunstâncias. Aqui em Portugal, não é? Falando do contexto de Portugal. Sim, mundo ocidental, sim, é difícil não começarmos no mesmo ponto de partida. É isso. Ou não aliás, ser dado oportunidades eu para acho que não é bem assim. Se calhar não começamos do mesmo ponto de partida, sem dúvida. Agora, não tem nada a ver com a cor. O ponto de partida que tu sim, começas. não, isso não. Nada. Não, mas tens soluções. Sabe? Por exemplo, neste projeto onde eu estava, estes miúdos estavam a ter a oportunidade de ter formação boa. Era malta reconhecida. Por exemplo, produção musical, eles estavam a trabalhar com o Ponto Zurca, que é só o estúdio que trabalha com os da Weasel, a Namora, já não sei qual mais pessoas, mas tipo, vai dar pessoas. Estes. Não, eu ia dizer também. Como é que se chama? Bem, whatever, agora me estou a lembrar, está a demorar muito tempo. Mas pronto, malta que influente. E, não, mas não é do género. Eles às vezes vão lá. Não, é o estúdio que grava as coisas deles. É malta que é reconhecida na sua área. Tinham ali grande oportunidades que eu nunca. Vocês também não tiveram, eu também não tive. E eles tinham que pagar 10 euros pela formação. Está tudo bem. Por exemplo, fotografia e vídeo tiveram a trabalhar com o MEF, que é um movimento de expressão fotográfica, e trabalha em muitos projetos com os leigos, porque já têm esta afinidade, mas que é super reconhecido, porque eles fazem documentários e fazem também viagens em que envolve fotografia, ou seja, são assim máquinas e ganham prémios e tudo, portanto. Não é malta que é tipo arranjarmos ali um qualquer, não, ou seja, houve também o esforço de encontrar pessoas que fossem não só reconhecidas na sua área, mas que depois também pudessem ser alavanca para esta malta, e tu tens a opção sempre de decidir, vou investir nisto e vou levar isto à séria ou não. Mas a verdade é, quando te é dado e quando é assim meio de mão beijada, tu meio que ficas um bocado do género, a sombra da bananeira, não é? E eu ralhava com eles, não é? E eu dizia,
eu vou-te tratar como eu trato os meus sobrinhos. Não vou ser mais condescendente só porque estás aqui. Está a ser dada uma oportunidade incrível que a mim não me foi dada e que a maior parte das pessoas, eu não conheço mais ninguém que tenha essa idade. Portanto, ou tu aproveitas, tens escolha, não é? Aproveitas ou não aproveitas, mas depois não arranjes desculpas. A dizer que é a tua pele, ou que foi do barro social, que as pessoas são muito más, que olham para ti de lado. Pá, vá, já chega. Nesta altura isso já não anda. Até porque há imensos projetos, há imensas iniciativas, há imensa coisa que as pessoas podem agarrar e olha, seguir o que quiserem. No final é tipo, não, tens todas as capacidades. Já percebemos que há valor realmente em nós falarmos com estas pessoas que estão nestas situações, como tu disseste, exatamente igual como fazias com os teus sobrinhos. Portanto, ser muito pragmático de estas são as ferramentas que tens, são diferentes que os outros têm, melhores, piores, whatever. Não pode haver sentimento de culpa, não pode haver vitimização. Pega no que aquilo que podes fazer e agora consoles a partir daqui. Corremos também sempre um outro risco, que é de ser demasiado incompreensivos ou de não ter empatia suficiente com a pessoa e acabar porque ela se revolte e se afaste. Especialmente estes jovens que até às vezes têm tanto esta coisa traumática, né, do abandono e do confronto. Portanto, é preciso falar com pragmatismo e direção e preciso, mas ao mesmo tempo com muita empatia e amor. O que é que resultou para ti? Como é que fizeste isto? Como é que outros podem fazer semelhante? Então, acho que a base tem que sempre ser eu criar relação antes. Ou seja, eu não posso partir do ponto de ser só um professor e mandar coisas e debitar informação e querer que eles percebam. Portanto, há ou em paralelo ou desde o início o cuidar de uma relação. E isso não quer dizer que agora somos super amiguinhos e fora do trabalho sou super condescendente e tipo dou assim palmadinha nas costas e tipo, sim, coitadinho queres. Não, mas é criar uma relação assim como crio uma relação de amizade com outro amigo qualquer. Portanto, é investir tempo a conhecer, que essa pessoa também se sinta interessante, não é? Que eu também consiga transmitir que quero mesmo, não estou ali só para ganhar pontos com essa pessoa, não. Eu quero mesmo investir nesta amizade, eu quero mesmo conhecer-te para poder amar-te. Ou seja, é isto, eu só amo aquilo que conheço, portanto, investir tempo e às vezes leva muito mais tempo do que se calhar pensámos, ou é muito mais desafiante porque se calhar aquela pessoa tem uma coisa que me enerva profundamente, mas ainda assim eu sou chamada a amá-la e isso também leva tempo para descobrir outras coisas que não me enervem e focar-me se calhar mas pronto, acho que olha, as escravas dizem uma coisa, ou elas se calhar não estou aqui a dizer nada mal, mas não sei se elas têm este mindset também de aspirar a isto de ternura com firmeza. Haver este equilíbrio entre ser firme e exigente e aspirar a coisas altas e levar os outros também connosco para ideais altos, mas também ter ternura, levar também a vida e a relação e cuidar a relação também com base na ternura, que não é sinónimo, e às vezes acho que pecamos nisto, não é sinónimo de ser condescendente ou de não exigir também do outro, é como uma relação normal de amizade ou uma relação de amor em que tu também és verdadeiro, não é? E também, se for preciso, também chamas a atenção, mas acima de tudo mostras interesse e mostras que queres estar. E é de livre vontade que queres estar. E isso passa ao outro lado. E isso também dá segurança ao outro lado para querer estar também, não é? Porque uma pessoa quer ser querida, quer ser interessante para o outro, quer que o outro invista tempo nela. Portanto, se sente do outro lado isso, também se sente seguro para estar e com liberdade. Portanto, sim, mas sem grandes floreadas. Tipo, isto é a vida real, não é? Tipo, acho que há coisas que nos enervam. É procurar outras coisas que não nos enervem, pronto. E há coisas que adoramos e é investir nisso, pronto. E também não estar com a prepotência de esta pessoa tem que ser assim para eu gostar dela, não. Também estar com o coração aberto para encontrar outras coisas que eu não imaginava que iria gostar ou que iria admirar e que também podem ser instrumento para eu crescer. Pronto, dar tempo a isso também, não é? Dar tipo espaço para isso também o nosso coração ir se empapando dessas coisas. Pronto, e ir sem preconceitos, porque depois às tantas eu já vi esta coisa que esta pessoa fez, então de certeza que ela é assim ou assado, porque eu conheço, outras pessoas também são assim. Mas não, o coração também é muito livre para ser desconstruído, não é? Para ser surpreso, de alguma forma. Eu fui muito surpreendida no Monte da Caparica mesmo. Nesses 3 meses em que investimos tempo, eu estava chocha, estava tipo louca, do género, eu não percebo nada, o que é isto? Tipo, e estamos a falar a maior parte é de Cabo Verde, portanto não é que seja assim uma cultura tão diferente da nossa, ou com uns valores tão diferentes, mas eu às tantas era desconstruir aquilo que era óbvio para mim, não é? Toda a gente pensa assim, ou toda a gente acha que isto desta forma se resolve assim, e neste tempo que eu dava às pessoas
dava-me espaço para eu perceber, não, aquilo que eu pensava que era correto, se calhar há outras formas de também ser correto, ou também de ser vivido de forma livre, ou de forma bonita, pronto, sim. Estendi-me muito. Não, foi ótimo. Eu gostei muito também de lá ir ter contigo ao Pregal. Quando descobri. Mas foi um tempo. Mas foi um tempo tenso. Quando lá foste, tu estava em stress. Eu estava em stress máximo. Por isso é que nós fomos? Pois. Eu pensei que precisava só de ajuda para. Não, mas é stress por causa disso. Ok. Ou seja, stress máximo. Contexto, tipo um período do projeto em que, nesta fase de remodelação do espaço, tinha que acabar até 31 de agosto, sim ou sim. Porque estamos a falar de financiadores, isto é muito bonito de falar do desenvolvimento que leva tempo, senão mas... acabou o dinheiro? Não, eles dão, acho que neste do BPI dava 80%, depois só dava os 20% no final quando desses o relatório, mas também queríamos fazer boa figura, os leigos também queriam fazer boa figura, portanto, sim, queria-se fazer ali o deadline e pronto, sim. Ainda que seja muito bonito isto do desenvolvimento ir com o tempo e ao ritmo da comunidade, a verdade é que há uma realidade muito dura que são os financiadores e esses têm deadline, que às vezes não estão ao mesmo compasso e esses, que a calhar, comunidade. É que precisam, voltando àquilo que falámos ao início, de cenas mesmo mensuráveis e palpáveis, tipo sim, se está a resultar ou não. Que também é duríssimo, porque tu tens que medir coisas, sendo que não. Tu medes, mas médio que se calhar não faz jus à realidade, porque há coisas que tu não consegues medir, o impacto que tem nas pessoas. Tu podes medir quantas pessoas participaram, quantas pessoas, imagina, se for alguma coisa que tenha a ver com o trabalho, quantas pessoas é que depois disso conseguiram trabalho, tipo coisas concretas, mas no final tu. É um bocado tipo tiro no escuro, vais tentando e vendo se essa solução correu bem, depois fazendo outros projetos na mesma ideia, mas também muito aberto a avaliar se isso corre bem. Mas é entusiasmante, para mim é super entusiasmante, ainda bem que há mais pessoas que achem todo este mundo da cooperação e desenvolvimento entusiasmante. Infelizmente tinha que haver era mais pessoas assim sérias, não é? Que soubessem muito concretamente estão a tratar de pessoas e que não é só números e que não é só para ficar bem na fotografia. E pronto, isso é mesmo exigente, porque lá está, isto jogas com dois tempos diferentes, não é? Os tempos das pessoas, que muitas vezes não está ao mesmo ritmo dos tempos dos financiadores, dos deadlines, do querer ter resultados, pronto, é assim um equilíbrio difícil de se conseguir, mas bonito, na mesma. Muito bem. Sara, muito obrigado pelo testemunho. E obrigado por ter estado aqui. Nada. Foi muito bonito, eu gostei muito. Foi... não estávamos... com expectativa nenhuma, acho que correu muito bem. Não, expectativa nenhuma, nós não sabíamos. Eu não fazia a mesma ideia do que é que. América do Pregal sabia, não é? Eu, nos leigos de desenvolvimento sabia mais ou menos. Próximo, América do Sul não fazia a mínima ideia do que é que vinhas para aqui falar. Portanto, Tipo festa! Okay. Eu não fui fazer voluntariado, eu fui um ano sabático de festa. Fui Erasmus. Imagina que chegavas e tinhas dito que era Erasmus. Mas olha, é Ferreiro, como é que é? Caça de Ferreiro, espeto de pau. É tipo, é isso. Normalmente tipo, nós não sabemos bem as coisas da nossa família, conhecemos mais, se calhar. Os de casa fazem milagres também, não é? Hoje e agora é só acabamos com tal. isto, né? Com outra. Mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Pronto, e fechamos assim. Muito bem, muito obrigado. Obrigada.